Se tiver mais gente. Show! Olá, pessoal. Boa tarde a todos, né? Sejam muito bem-vindos. É um grande prazer estar aqui, né, no site. Não sei se alguém já foi meu aluno aqui. Eu leciono em outras instituições também de graduação. Na Estácio, na SAL, tem pós-graduação, OAB também, cursinhos, né, para concurso. Sempre nessa área do direito empresarial, tá? A gente vai resolver hoje aqui 20 questõezinhas, tá? Todas focadas. O foco nosso é teoria geral da empresa. Tá? Para a nossa aula de hoje. Nas outras aulas, a gente vai continuando as áreas que a prova da OAB, por exemplo, gosta de cobrar. Então, eu fiz até um levantamentozinho, antes de mostrar para vocês, só para a gente poder ter isso em mente, pegar aqui meu celular. Eu fiz um levantamento que eu gosto sempre de fazer, antes de começar todo tipo de disciplina, para a gente poder lecionar. Então, por exemplo, teoria geral da empresa, já caíram 24 questões desde 2010 para cá. É uma matéria com incidência. Tem, sim, uma incidência no exame. Então, vamos resolver hoje essas 20 questões aqui, realmente bem focado no que cai, tá? Então, eu já levantei. Dessas 24, 10 questões é só de empresário. Porra, metade da prova, metade do que já caiu, é só falando do que é empresário. 966 do Código Civil. A gente vai já falar, vamos entender, vamos puxar sempre um pouquinho de doutrina para a gente poder relembrar alguns conceitos. Então, vamos ver bem devagarzinho cada um desses pontos, tá? Mas, ó, de 24, 10 questões só de empresário. Então, é um tema, esse, por exemplo, de empresário com alta incidência, tá? Então, o que mais? Estabelecimento, 5 questões. Tema importante, inclusive trouxe aqui algumas questões, tá? Alienação de estabelecimento. Professor, que diabo é isso? Calma, a gente vai ver. Vamos recapitular aqui, rememorar os pontos, né, de doutrina. Vamos ver tudo devagarzinho, beleza? Aí, o que mais? Registro de empresa, 4 questões. Isso de 2010 para cá. E aí começa a cair. Nome empresarial, 2. Locação, 2. E desconsideração da personalidade, 1 questão só. Tá? Então, assim, o nosso foco principal, antes de a gente começar, eu queria só explicar a divisão das questões, foi pensado nisso. Então, se dessas 24 questões que de 2010 para cá caíram, 10 só de empresário. Então, você há de convir comigo que há uma certa probabilidade de vir quase todo exame, se não é intercalado, cai empresário. Então, a nossa prova, só para a gente poder se situar rapidinho, também peguei aqui, elas são 5 questões na prova. Então, a prova de 80 questões, 5 somos nós, do empresarial. Tá? E ela fica mais ou menos, até peguei na 46 a 50. Ou seja, se você for seguir o caminho da prova, via de regra, se não é uma tabela da FGV, ela pode alterar, se ela quiser. Mas, a 10 exames, ela permanece com essa ordem. Então, ela fica ali na 46 a 50. Então, é um pouco, passou do limite, da metade, você vai encontrar as questões de direito empresarial. Beleza? Então, feita essa primeira explanação, só para a gente poder nos situarmos. Pô, vou ver aqui empresarial. O que cai de empresarial nessa primeira parte, que é a teoria geral da empresa? A gente vai ter aqui 4 encontros, e esses 4 encontros focados no que mais cai na prova. Estou aqui para ensinar vocês a passarem, né? Isso, a resolverem e acertarem as questões. Então, nós vamos ter esses 4 encontros focados nesses estudos que a gente tem feito, esses levantamentos em termos de questões, de quantitativos, de matérias. Tá? Então, para a nossa aula de hoje, teoria geral da empresa vai ser focada, então, em especial no empresário. Vamos ver todos os temas, vocês podem pegar aí pela própria resolução de questões, vamos falar todos os temas, tá? Mas com um enfoque maior nesse famoso empresário aí, tá? Beleza? Bem-vindo, pessoal, boa tarde. Bora lá para a primeira questãozinha, bora começar com ele, tá? O famoso empresário, assim dizendo. Deixa eu pegar até aqui os pincéis, já estão tudo aqui, show.
Deixa eu ver aqui, pegar mais o azul, preto e vermelho. Fica melhor para o pessoal até de casa visualizar. Show. Aqui tu pega, né, cara? Se eu escrever aqui, tem que ser aqui no meio, né? Beleza. Show de bola. Galerinha, a primeira questãozinha que eu trouxe para vocês é um clássico quando a gente fala de empresário. Apesar dessa questão eu peguei de um concurso, a FGV não ser muito de acordo com o artigo, é assim, ela geralmente traz uma questãozinha, ela traz uma historinha, né, um caso prático, e aí pergunta, o que é um empresário? Como é que é um empresário? Ou então, nos itens, ela vai definindo quem é esse empresário. Então, eu trouxe aqui uma a mais para a gente poder recapitular o 966, né, que é um artigozinho do Código Civil. Lá ele vai falar que, vou escrever aqui, mas depois até de repente a gente pode ver um material para vocês darem uma olhada para a gente não ficar perdendo tempo toda hora escrevendo, tá? Mas ele vai dizer o seguinte, artigo 966 do nosso querido Código Civil. Até trouxe aqui, porque, meu povo, decorar artigo, não conte comigo. Viu? 966, deixa eu aqui pegar aqui uma colazinha aqui no meu celular para a gente poder. Ó. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Até aqui a questão, a gente vai ver que ela é um ipsilito, né? Copiar e colar da letra da lei. Mas eu quero chamar a atenção de vocês no seguinte, para a gente poder lembrar o conteúdo em si, tá? Empresário é aquela pessoa, ele coloca, que vai exercer de maneira organizada, vou já falar sobre isso aqui, estou só pegando o artigo. De maneira organizada, quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Bora entender isso aqui? Porque você pegando isso aqui, amigo, você não erra mais não. E vou já chamar a atenção do parágrafo único. Cair as questões, geralmente é o que cai isso. As 10 que caíram é sempre envolvendo a definição do empresário, a definição do propriedade, da questão também do empresário intelectual. A gente vai já falar sobre isso, tá? Geralmente as questões ficam mesclando isso. Então, bora lá. O empresário, ele é a pessoa que exerce de maneira organizada, mas ele fala antes profissionalmente, de maneira profissional. Ele fala algo assim. Isso quer dizer, só para a gente poder compreender, que é uma pessoa que está ali regularmente, né? Ela está sempre indo à empresa, algo desse sentido, ele está sempre exercendo essa atividade da empresa. Porque vocês vão se lembrar lá na faculdade que a empresa ainda é algo abstrato, né? Que a gente discute lá. Aqui eu não vou discutir, aqui eu quero mostrar a vocês o que vai cair na prova, como é que vai ser cobrado. Então ele quer saber de você. Quem é o empresário? O empresário é essa pessoa que exerce essa atividade de maneira organizada. Professor, organizada. É tipo organizada mesmo? Tipo, vou organizar aqui essas cadeiras? Não, nem tanto. Na verdade, essa organização aqui é em relação aqui àquilo que a gente chama de fatores de produção. Tá? Não vou aprofundar muito, mas para vocês poderem entender. O que são fatores de produção, professor? Vai ter aqui mão de obra, capital, tecnologia. Ou seja, quem é esse cara? Quem é esse empresário? Ele é uma pessoa, só você pensar. O empresário é aquele que vai pegar esses fatores de produção, que a doutrina gosta de colocar, mas aqui não é o nosso foco. Só estou te explicando para você entender, porque você entendendo esse conceito, acho que tem 5 ou 6 questões que você vai resolver de maneira muito fácil. Então, o empresário quem é? É esse cara que vai, de maneira organizada, pegar esses fatores de produção, mão de obra, tecnologia, capital, vai juntar isso daqui. Para quê? Pois não. Para exercer essa atividade empresária, que é a venda de bens e serviços. Então, essa teoriazinha, antes de a gente começar aqui a questão, tá? Para a gente poder, porque a questão é muito direta. Segundo o artigo tal que diz, pronto, né? Mas eu quero que você entenda e compreenda quem é esse empresário. Beleza? Tranquilo? Então, 966 do Código Civil. O empresário, para quem chegou agora, é aquela pessoa que exerce de maneira organizada. Organizada como assim? Ele pega esses fatores de produção, mão de obra, capital, tecnologia, insumos, e de maneira organizada como assim? Porque tem setores na empresa que ele tem uma recepção, ele tem ali a figura de um RH, a figura de uma produção em larga escala. Então ele organiza esses fatores de produção para que justamente
ele possa ali produzir bens, como ele fala, para a produção de bens ou circulação de prestação de serviço. 966 do Código Civil. Beleza? Tranquilo? Porque com isso, a gente mata aqui essa primeira questãozinha. Ó. Segundo o artigo 966 do Código Civil, é considerado empresário. Aqui foi uma questão meio letra da lei mesmo, tá? Por isso que eu expliquei, para a gente poder conversar um pouquinho, não ficar só leitura de questão e qual é o gabarito. Não. Não faço dessa forma. Eu gosto de explicar para você, para que você possa entender. Beleza? Então, bora lá. Segundo o artigo 966 do Código Civil, é considerado empresário. Quem é sócio de sociedade empresária, bom, por que não é esse item, né, que fala aqui, quem é sócio de sociedade empresária? Porque, pessoal, nem só de empresária é um empresário, nem só de sociedade empresária se torna um empresário. Eu posso ser empresário de uma empresa individual. Então, não necessariamente eu estou fazendo parte de uma sociedade. Sociedade essa, até que eu chamo a atenção de vocês, bora voltar um pouquinho aqui no tempo, porque eu sei que empresarial é uma matéria que vocês na graduação, porra, não estudei, não sei nem para onde é que vai, professor, o que o senhor está falando aí. Então, eu vou tentar sempre recapitular um pouquinho da doutrina em si para que a gente possa conseguir entender, tá? Então, assim, eu quero abrir uma empresa hoje, tá? Beleza, beleza. Como é que eu posso abrir? Você tem duas formas. Você pode ser empresário individual ou uma sociedade. Sociedade, eu tenho que me juntar com uma pessoa para ter uma sociedade. Professor, mas a MP da Liberdade não criou a sociedade unipessoal, que inclusive caiu na prova agora recente? Sociedade unipessoal, de uma só pessoa. Deixa eu explicar aqui rapidinho mesmo, só para você saber por que isso aqui é importante e pode ser que até caia, porque é um tema que está muito em alta, sociedade unipessoal. Então, ó, se eu vir para cá, o pessoal do online vê tudo, né? Então, show. Então, vamos lá. Para eu ser empresário, eu tenho duas opções. Ou eu sou empresário sozinho, é o que a gente chama de empresário individual. Ou junto a galera, pessoal, bora abrir aqui uma empresa? Bora? Bora. Então, posso abrir uma sociedade, tá? Entendido isso aqui, que é uma pessoa que mais de uma pessoa. Então, são duas opções. Sem ninguém não existe isso aqui, tá? Então, temos duas situações. Ou empresário individual, rapaz, esse negócio está caindo. Ou empresário individual ou é a sociedade. Para que a gente possa aqui compreender, tá? Beleza, professor, entendi. Existe um negócio chamado de responsabilidade limitada, que todo mundo quer. O que é isso? Eu quero ser empresário, mas eu não quero que meu patrimônio responda com as dívidas da empresa. Ou você quer, tipo, rapaz, eu vou abrir uma empresa aqui, mas se porventura tiver uma dívida, o meu carro vai pagar, minha casa vai pagar, o que for vai pagar. Ninguém quer. Esse cara que responde com tudo é chamado de empresário individual. Geralmente é aquele cara que está começando agora, é o MEI, pode ser o meio, está começando, iniciando. Com o tempo, com a empresa vai crescendo, a gente vai começando a criar essa forma de limitação da responsabilidade, tá? Então ele vai crescendo, e aí existia essa figura, vou chamar aqui, da sociedade. Por quê? Porque a sociedade ela é limitada, na sua grande maioria, vou colocar aqui, porque existe sociedade limitada, anônima, e vamos ter uma aula para falar disso. Não quero tocar nesse assunto agora, estou só aqui explicando esse primeiro item, não vou demorar tanto assim nos demais, porque a gente entendendo isso aqui, a gente vai resolver tipo 5 questões de uma bateria só. Então eu prefiro perder um tempinho aqui, explicando e entendendo, tá? Então, eu posso, para ser empresário, eu posso ser individual, sou eu sozinho, ou então vou ter que arranjar alguém, sociedade. Por quê? Porque eu quero a minha responsabilidade limitada. Beleza? Beleza. Só que, até 2007, 2014, era muito chato isso. Por quê? Porque, tipo, porra, para eu ter responsabilidade limitada, eu vou ter que arranjar alguém? É muito chato isso. Pô, eu quero abrir sozinho. Não tem nenhuma forma de empresa para eu abrir que me protege meu patrimônio, eu sozinho. Eu tenho que sempre arranjar alguém. Isso até a criação da Eireli era assim. Então, tipo, era muito comum as empresas assim, eu com 99%, você com 1%. Clássico isso aqui. Você pegava, às vezes, os contratos sociais de empresa, 99% do Márcio, 1% dela. Por quê? Porque a pessoa queria proteger o patrimônio, mas não queria abrir uma Eireli. Por que não queria abrir uma Eireli? A Eireli é a empresa individual de responsabilidade limitada. Então, foi uma luz no fim do túnel. Tipo, então agora eu posso abrir uma empresa sozinho, de responsabilidade limitada. Só que a Eireli tem um grande entrave. Qual é? Para eu abrir a Eireli,
eu tenho que ter um capital de 100 salários mínimos. Aí é facada. Como é que eu vou abrir uma empresa, eu que estou começando agora, com um capital inicial de 100 salários mínimos? Freud, né? Não tem como eu conseguir fazer isso. Então, geralmente, era o que acontecia, era isso que a gente estava começando agora. Abria-se empresas, eu com 99%, você com 1%. Era muito comum isso acontecer. Por quê? Porque eu não tinha esse dinheiro para ter como capital social. Tá? Quando foi agora, depois de muita reivindicação empresária, tivemos a Lei da Liberdade Econômica. No finalzinho do ano, estamos em 2021, 2020, finalzinho do ano tivemos a Lei da Liberdade Econômica. Essa MP, que se tornou lei depois, ela trouxe uma novidade. Qual foi? A criação da sociedade unipessoal de responsabilidade limitada. Porque todo mundo estava reivindicando. Ei, pô, cria alguma coisa para mim, para eu sozinho ter a responsabilidade limitada. Porque senão toda hora tem que ficar arranjando alguém para abrir comigo a empresa. Eu quero sozinho abrir. Então isso aqui foi e eu não tenho esses 100 salários mínimos. Então isso aqui foi uma reivindicação da própria sociedade, do mundo em si comercial, para que se criasse essa unipessoal limitada. E aí foi criado. Professor, então nesse sentido, se eu fosse aqui parando para ver essa ideia, a Eireli, ela vai se extinguir, então. Se agora eu posso abrir uma limitada e sem exigência de capital mínimo, você pode abrir a mesma coisa, só que sem nenhum capital. Sem exigência. Então a tendência é que isso aqui acabe. E está acabando. Semana passada teve um MP para extinguir a Eireli. Porque não tem sentido você ter a Eireli. Você pode abrir uma sociedade unipessoal sem capital, por que tu vai querer uma com capital de 100? Ninguém está mais indo para cá. Todo mundo está indo para cá, óbvio. Tu prefere abrir uma empresa em que você vai ter que juntar 100 salários mínimos ou um que não tenha que juntar nada? Naturalmente, pela lógica do negócio, ela vai morrer. E tá para morrer. Semana passada, como eu disse, teve uma MPzinha já apresentada no Senado para extinguir a Eireli, porque é totalmente em desuso. Beleza? Tranquilo? Então, só para a gente começar a tocar nesse assunto empresarial, esse aqui a gente vai falar ainda uma aula só sobre societário. Tá? Estou só aqui recapitulando, porque o primeiro item aqui, ele fala sobre sociedades. Tá? Então, só para a gente poder entender por que não necessariamente o sócio é aquele que está numa sociedade. Porque ele pode ser um empresarial, o empresário, aliás, não é um que está na sociedade. Eu posso ser empresário individual. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, esse primeiro item, ele fala assim, segundo o artigo 966, é porque assim, essa questão aqui, ela é muito letra da lei. Segundo o artigo tal. Então, ela quer como é que o artigo cobra. Mas eu trouxe a ideia porque a OAB, ela gosta de cobrar o empresário. Quem chegou depois, esse nosso tema que a gente está estudando, já caiu de 2010 para cá 24 vezes na prova. Dessas 24, 10 questões foram só do que é o empresário. Então, é um tema importante. E não é difícil, basta você entender. O empresário é aquela pessoa que vai de maneira organizada. Como assim organizada, professor? Ele vai juntar esses fatores de produção. Não precisa você saber disso aqui não, estou só explicando para você entender. Para a produção de bens e circulação de serviços. Tranquilo? Beleza? Então, com isso, a gente mata essa questão. Primeira questão. Segundo o artigo 966 do Código Civil, é considerado empresário. Quem é sócio de sociedade? Não. Nós vimos que o empresário ele pode ser um individual. Não necessariamente ele precisa ser sociedade. Quem é titular do controle de sociedade? Mais uma vez, a gente acabou de ver que não precisa ser de sociedade. O empresário ele pode ser individual. C. Quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Tem C. Tá? Entender. Quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística. Aqui é outro ponto que eu vou chamar a atenção de vocês. Tá? Por quê? Porque aqui a gente vai para o parágrafo único desse artigo 966. E ele fala o seguinte, deixa eu até pegar aqui o parágrafo para a gente poder ler. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Professor, rapaz, não entendi nada. Bora. Quem é o empresário nós já vimos. É esse cara. Por que eu estou perdendo tempo nessa questão? Só para poder explicar. O professor ainda está na primeira questão, vai terminar hoje, né? Essas 20. Porque tem, como eu disse, 10 questões que caíram nesse assunto. Então eu prefiro perder um tempo contigo aqui, para você aprender isso daqui,
e acertar as questões do que eu passar só por cima e dizer o gabarito. Tá? Então, ó, o empresário é essa pessoa que vai de maneira organizada, organiza aqueles fatores de produção para a produção de bens e circulação de serviço. Artigo 966. Mas ele fala que não será empresário aquele que exercer atividade de propriedade intelectual. Professor, como assim? Ele mesmo já exemplifica. Olha aqui, ó, o que ele bota? Deixa eu abrir aqui para a gente ver. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística. Então, bora para cá. Científica. Literária ou artística. Mesmo com o concurso de auxiliares. Vou já abrir aqui para vocês lerem. Por que ele fala isso? Porque na época que criaram esse artigo, 2002, né, o nosso código, muita gente falou assim, mas mesmo que não tenha um pessoal ajudando, por que não disse que pode ser por organização? Então eu posso organizar uma galera para me ajudar. Porque quem são esses caras? É o cientista, é o escritor e é o artista. Então, professor, vamos supor, aí eu quero que você entenda, porque é o grande X da questão quando a gente fala no empresarial, é você entender, no empresarial, é você entender a questão do conceito de empresa. Então, ó, esses caras aqui, um cientista, um artista, um escritor, eles não serão considerados empresários, mesmo que tenham auxílio de auxiliares. Porque volta e meia as questões caiu já na OAB, acho que umas 3 vezes. Sei lá, um escritor escreveu um livro e não sei o quê, com concurso, com ajuda de auxiliares, ele meio que copia o artigo, só que ele transforma numa historinha. Então, esses caras não serão considerados empresários. Agora, o item ele fala, salvo se exercerem de maneira empresarial. Salvo, olha só como é que ele bota, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Aí, você fica assim, porra, tava começando a entender. Aí o cara bota um salvo, né? Como assim, professor? Elemento de empresa. Como assim? O elemento de empresa nós vimos que é o seguinte, quando o empresário, ele de maneira organizada, ele junta os fatores de produção para a produção de bens e serviços. Não foi isso que nós vimos? Pronto. É que a gente vai ter que voltar um pouquinho na doutrina. Mas o nosso direito empresarial, ele foi todo influenciado pelo direito italiano. E lá fala da teoria da empresa, etc. Não vem ao caso. Mas eu quero que você saiba o seguinte, que ele traz que o elemento da empresa é a organização. Por isso que eu estou puxando esse ponto. Porque o item, o artigo ele é muito claro. Salvo se exercer elemento de empresa. Então, o que é o elemento de empresa? É a organização. Então, se esses caras aqui, professor, com auxiliares, exercerem com elemento de empresa, ou seja, com organização, vai ser empresa? Vai. Então, aqui um exemplo, só para a gente poder entender. Eu sou um escritor. Escrevi um livro e estou aqui com vocês. Galera, escrevi um livro aqui em PDF. Quem quiser comprar, custa R$10. Beleza? Beleza. Esse aqui é o cara totalmente de maneira literária. Estou aqui sozinho vendendo para vocês. Agora vamos supor que eu chegue e fale assim, rapaz, tem muita gente querendo meu livro. Eu vou ter que criar então agora uma gráfica. Vou ter que começar a organizar esse negócio. De maneira a ter uma produção em larga escala. De maneira a ter algo que eu, Márcio, eu saio da figura de escritor e passo agora a ser empresário. Porque eu estou tendo uma gráfica, uma editora só falando sobre o meu livro. Então, essa é a questão do elemento de empresa. É essa diferençazinha, é esse pulo do gato do negócio que faz com que eu entenda o que é um empresário. Beleza? Tranquilo? Então, chama atenção disso aqui para a gente se lembrar desses pontozinhos. Tá? Então, empresário, para a gente finalizar essa ideia e já partir para as questões, é aquele que exerce de maneira organizada a atividade para a produção de bens e serviços, com exceção dos intelectuais, salvo se eles tiverem elemento de empresa. Tranquilo? Beleza? Então, primeira questãozinha aí, show de bola, item C, tá? A gente mata logo essa primeira resolução. Bora lá, deixa eu passar aqui para a segunda, pessoal aí do online. Calma aí. Pronto. Segunda questão, ela vai falar sobre estabelecimento. Temazinho que já caiu 5 vezes. De 2010 para cá. Mais ou menos. Volta e meia cai esse temático. Tá?
Deixa eu tirar essa parte aqui, porque eu ainda vou usar. Tá vendo? Tudo aqui, a raiz vai vir daqui. Esse artigo 966, pessoal, ele é a raiz do empresarial. Principalmente nessa parte teoria geral da empresa. Então ele bota o seguinte. O complexo de bens organizados. Olha aí a organização de novo. Por quê? Porque é o elemento de empresa. O complexo de bens organizados de forma racional para o exercício da empresa, entendida esta como atividade economicamente, olha aí a questão falando, organizada para a produção de bens e serviços por empresário, sociedade empresária, é denominado... Bom, bora aqui ver isso aqui. Então, como nós vimos, o empresário, vou repetir isso aqui, vamos sair daqui loucos. Vai entrar na tua cabeça quando eu falar desse empresário. Porque toda questão a gente vai falar disso. Então, empresário é aquela pessoa que vai exercer de maneira organizada aqueles fatores de produção que nós já falamos, mão de obra, etc. Isso não cai em prova. Eu estou só explicando para você entender. Não precisa você decorar, basta entender. Ele organiza esses fatores para o exercício da atividade de empresa, para que haja produção de bens, então é produzir mercadorias, ou então para prestar um serviço. Se tiver uma empresa que preste serviço, pode ser essa opção. Tá? Beleza? Agora ele fala aqui, como é que esse empresário, pessoal, ele vai exercer isso? Por meio de um estabelecimento. Estabelecimento. Calma aí. Estabelecimento. Comercial. O que é esse estabelecimento comercial? Bom, ele é um conjunto de bens organizados. Lembram sempre da organização. Quando falar de empresa, vai estar envolvido com a organização. Então, um conjunto de bens que, de maneira organizada, vão me auxiliar no exercício da atividade de empresa. Então, por exemplo, aqui no cursinho, eu tenho um conjunto de bens. Quais são? Um conjunto de carteiras, tem computador, tem a lousa. Isso aqui é um conjunto de bens que, de maneira organizada, eu, empresário, que é o empresário que é o Alexandre, de modo tal que ele possa exercer a atividade de empresa. Então, isso que é estabelecimento. Agora, o estabelecimento, aqui eu chamo só a atenção de vocês, ele pode ser, a doutrina entende que pode ser tanto bens corpóreos, tá? Isso já vi até em questão cair, como também bens incorpóreos. Então, tipo, a marca, Curso Alexandre Teixeira, isso também faz parte da figura do estabelecimento. Beleza? Tranquilo? Então, esse conjunto de bens móveis ou imóveis, como assim? A marca. Tá? Pode ser que a questão cobre isso também. Mas, grande maioria, 90% dos casos, ela bota o bem imóvel mesmo, que é mais fácil você conseguir até enxergar. Tá? Então, esse complexo de bens, esse conjunto de bens organizados para o exercício da empresa é chamado de estabelecimento. Tá? Então, questãozinho número 2, letra A. Mas eu peguei essa questão aqui só para te mostrar que, tá, beleza, professor, entendi. Que o empresário é aquele cara que vai exercer de maneira organizada a atividade de empresa para a produção de bens e circulação de serviços. Beleza. Mas como é que esse cara vai fazer isso? A teoria é linda, mas como é na prática? Como é que ele vai fazer isso? É aqui. Por meio do estabelecimento. Então, tipo, a loja, os bens, o que ele tiver de bens, o computador, a câmera filmando, o ar-condicionado, tudo isso aqui em conjunto fazem com que o empresário, quem é o empresário aqui? É o Alexandre, possa exercer sua atividade de empresa. Tranquilo? Deu para recapitular esse ponto? Então, questãozinha número 2, item A. Tá? Item B, por que não pode? Como é que ele bota aqui? Complexo de bens organizados de forma racional. Por que não pode ser o item B, C e D? Patrimônio líquido é o patrimônio que você tira ali a questão de dívidas, o que tem na empresa. Não tem nada a ver. Ações, isso a gente vai ver na SA. Ações da empresa, não tem nada a ver com complexo de bens organizados. E sociedade comum é a sociedade que não está registrada na junta comercial. Também iremos estudar isso, tá? Estou só aqui justificando por que não é o B, C ou D. Mas o A, a gente consegue então enxergar isso de maneira muito tranquila quando a gente vê aqui a doutrina. Doutrina que eu falo é teoria. Beleza? Tá dando para acompanhar, pô? Se eu tiver rápido alguma coisa, eu tento ir o mais explicado possível, para vocês lembrarem, porque eu sei que essa matéria, em graduação, não é vista muito favorável, muito positiva. Né? A galera, pelo contrário, odeia empresarial. Né? Porque é muito comum o professor trazer isso daqui, muito leitura de lei, um negócio mais morto.
eu preciso agitar vocês para que vocês possam enxergar isso daqui desenhado. Tá? Então eu vou sempre recapitular. Olha aí, cara, que massa, viu? E é assim, eu tenho que mostrar para ti desenhado, e no passo a passo para que você possa compreender isso. Porque, como você disse, na graduação, os colegas, infelizmente, ficam uma aula monótona. Né? A gente tem que agitar mesmo para que você possa ir compreender, porque é uma matéria um pouco distante. Quando a gente fala de penal, de civil, é massa porque você vivencia. Então, tipo, penal, veja aqui, cidade 90. Pronto, beleza, estou vendo ali na prática. Né? Civil, porra, eu vou pegar um ônibus, eu já sei que eu estou fazendo um contrato. Então, estou aqui fazendo um contrato. Agora, empresarial, só se você estiver no mundo comercial, senão fica um pouco distante você falar disso. Né? Então, acaba se tornando tudo que é distante mais difícil. Aí, quando a gente fala de título de crédito, Maria, o cara nem... Hoje, então, eu leciono em graduação, você vai falar de título de crédito para geração Pix, o cara não sabe nem o que é um cheque. Nunca vi um cheque. Estava dando aula semana mesmo. Professor, o que é um cheque? Rapaz, agora como é que eu vou te explicar aqui? Vamos lá, vou desenhar. Bom, terceira questão, bora lá. Há mais de 10 anos, Jorge e Matias, ambos juridicamente plenamente capazes, constituíram sociedade limitada para desenvolver o comércio de carnes em Petrópolis. Apesar de eles terem elaborado contrato de sociedade por escrito, tal contrato nunca foi levado a registro na junta comercial competente. Considerando as informações acima, é correto afirmar que vamos já para nossos itens. Deixa eu tirar aqui, ó. Aqui, ó, vou deixar do mesmo jeito. Dificilmente eu vou apagar essa parte inicial aqui, porque tudo vai vir daqui. A raiz é isso, é o 966 do Código Civil. É a nossa raiz do direito empresarial. Então, sociedade ou empresa, empresário, nós vimos que é aquela pessoa que mais exerce de maneira organizada atividade de bem e serviço, a produção de bem e serviço. Beleza? Beleza. Agora, a gente vai ver aqui, tem um artigozinho do Código Civil, que ele diz o seguinte, e aqui, vamos lembrar aqui para a gente poder entender, sem decorar, a ideia da personalidade jurídica. Para você abrir uma empresa, você tem que ter, primeiro detalhezinho, requisito, é a capacidade. O que é a capacidade? Maior de 18 anos. Vou falar aqui de um assunto que daqui a pouco vai ter uma questão, aí eu vou logo puxar, porque está aqui dentro dessa seara. Então, para abrir uma empresa, eu preciso ter mais de 18 anos. Primeiro ponto. Salvo a questão, o Código Civil sempre vai trazer um salvo da vida, né? Quando você... Tem duas situações. Quando você se torna incapaz por meio... Deixa eu botar assim, incapaz. Quando você se torna incapaz por meio de questão de herança, né? Você é incapaz e recebe por herança. Vou já explicar. E no decorrer da empresa, da atividade. Professor, como assim? Só para poder entender esse negócio. Bora lá. Para abrir uma empresa, para eu constituir, para eu administrar uma empresa, eu preciso ter mais de 18 anos. Regrinha básica da capacidade. Beleza? Beleza. Agora, pode acontecer de eu poder ainda assim ser empresário sendo incapaz. São as duas exceções que existem. Inclusive, tem uma questão aí, se alguém já começou a fazer, que já viu. Que é a ideia da incapacidade, como empresário incapaz. Isso aqui acontece quando? Duas situações. Por herança ou no decorrer da atividade. Como assim? Bora lá. Herança. Meu pai é empresário, tem uma empresa, etc. Dando aqui um exemplo. Meu pai vem a morrer. Só tem eu de filho. Não tem mais nenhum herdeiro, assim falando. É um exemplo que a doutrina usa. Então, eu, menor de idade, posso ser sócio daquela empresa por herança. Mesmo eu sendo incapaz. Eu só não posso, a gente vai ver até numa questãozinha aqui, que eu vou relembrar esse assunto, eu só não posso administrar. Porque eu sou, tipo, sei lá, tenho 7 anos. Como é que eu administrar uma empresa? Não tem como. Então, nesse caso, a gente vai lembrar lá do Código Civil. Os absolutamente incapazes são representados. Os relativamente são assistidos. Mesma situaçãozinha aqui. Aí o juiz vai dar um alvará, trazendo um pouco para a prática. O juiz dá um alvará e você consegue administrar a empresa com menor de idade. Tá? Mas o que eu quero que você saiba é isso aqui. Via de regra, para eu abrir uma empresa, para eu ter uma empresa, para eu ser empresário, eu preciso ser maior de idade. Capacidade.
salvo, ou melhor, tem duas exceções. Por herança, ou seja, meu pai morreu e eu assumi a empresa, mas eu tenho 7 anos, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou administrar uma empresa com 7 anos? Nesse caso, é nomeado uma pessoa para me representar, mas eu continuo sendo sócio, mesmo sendo incapaz. Ou então, no decorrer, tipo, eu sou empresário, estou aqui, sou o dono do cursinho, tal, empresa show de bola. Rapaz, eu estou me dando tanto trabalho, estou tão assim, doido pelo trabalho, que eu fiquei doente. Até o ponto que eu me tornei incapaz, cara. Estou acamado, não consigo mais resolver nada. Totalmente incapacitado. Pronto, isso que a gente chama de no decorrer. Eu vou continuar sendo o empresário, mas eu sou incapaz. Então, o que eu quero mostrar atenção, bater aqui no ponto, porque a gente vai ver acho que tem duas questõezinhas que vão falar sobre isso. Que a questão gosta de te enganar. Porque ele sabe que, via de regra, você pensa aqui, ó. Para abrir uma empresa, ou você ser empresário, ou você só tem que ser maior de idade. Aí a questão vai trazer assim, fulano de tal, era filho, o pai morreu, e pode, são as duas exceções. Herança, ou no decorrer da empresa, você se torna incapaz. Alguma doença que surge, algo do gênero. Tá? Bom, aqui nesse caso aqui, por que eu quis tocar nesse ponto? Porque a empresa, como ele coloca aqui, ó, ambos juridicamente plenamente capazes, ele coloca, ou seja, a questão já deixou claro que eles são maiores de idade. Tá? Beleza? Mas ele vai trazer um ponto aqui importante, que é o outro assunto que eu queria trocar para a gente poder resolver essa questão e as demais, porque as demais é esse assunto aqui. Mas essa questão aqui, ela vai falar sobre a personalidade jurídica. O que é a personalidade jurídica? Só te lembrar da personalidade civil até. Quando eu vou nascer, cria-se ali o registro da pessoa. Né? A gente faz o registro, tem uma identidade, etc. Pronto. A empresa do mesmo jeito. Quando a empresa ela vai nascer, eu preciso registrá-la. E onde é que eu faço esse registro? Na junta comercial. E quem é que está falando isso? Não sou eu não. É o Código Civil. Ele diz que essa empresa, deixa eu colocar aqui, é de maneira até obrigatório você registrar. Puxar aqui, só para a gente ficar com esses dois esqueminhas. Ó. A empresa, pessoal, é obrigatório o registro dela. Quem é que fala isso? Código Civil. Agora o artigo, não me lembro, isso é 968, negócio assim. Fala isso aqui, é obrigatório o registro da empresa. Professor, mas eu conheço um monte de gente, acaba tem empresa, mas nunca registrou na junta. Só o que tem aí fora. Infelizmente. Até pelos encargos que existem, muita gente quando vai começar e vai abrir uma empresa, geralmente não vai para cá não. Apesar da teoria, no Código Civil, ser lindo, maravilhoso, todo mundo ao abrir uma empresa tem que obrigatoriamente vir aqui ó, e registrar. Então, a personalidade, assim como a civil, a jurídica também vai nascer com o registro da empresa. Aonde? Na junta comercial, se for atividade empresarial. Beleza? Tranquilo? Tá? Até, quando a gente vai abordar mais assim, teoria mesmo, pode ser na junta, pode ser no cartório. Tá? Quando é que é no cartório? Aqueles caras que estavam bem aqui, tipo artista, livro, lembra que a gente falou? Literal, pronto, aquela galera é pro cartório. Mas quando é atividade empresarial, é junta mesmo. As questões vão jogar para a junta. Dificilmente ela vai falar alguma coisa daquele pessoal. Tá? Beleza? Então, bora lá. Há mais de 10 anos, Jorge e Matias, ambos juridicamente plenamente capazes, constituíram uma sociedade limitada para desenvolver o comércio de carnes em Petrópolis. Apesar deles terem elaborado contrato de sociedade por escrito, tal contrato nunca foi levado a registro. Ou seja, se nunca foi levado a registro, a sociedade está irregular. Tá? Nunca foi levado a registro. Considerando as informações acima, é correto afirmar que a sociedade não tem personalidade jurídica, mas os bens e as dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum. Vamos já falar. Tá? Sociedade é inexistente. Vou já explicar esses detalhes. Sociedade é ineficaz e a sociedade é nula de pleno direito. Galerinha, só para quem já está fazendo, o gabarito é a letra A mesmo. Tá? Eu vou já explicar aqui. Tá? Bora lá para a gente poder entender. Deixa eu pegar aqui o artigozinho até da... Quem gosta, tem uma galera que gosta de artigo, né? Deixa eu pegar aqui o pessoal que está indo online. Deixa eu abrir aqui, estamos na 3. 986, 987, 988, 989.
essa sequência de artigos, tá? Para a galera que está aí no online, tá? Beleza? Bora lá. Então, bora aqui para poder entender. Bom, a sociedade não tem personalidade jurídica, beleza? Beleza. Isso aqui, para a gente poder entender, aquela empresa que não está registrada, ela é chamada de sociedade em comum. A gente vai ter uma aula aqui, nossa, de resolução de questões, só na parte societária. Não vou falar disso aqui agora, mas só te explicando. Dá um spoiler aí, tá? Então, a empresa que não está registrada na junta é chamada de sociedade em comum. Por que em comum? Porque ela é comum, não foi registrada. Se você decorar, basta você entender. A galera diz que é decorar o negócio. Entenda. Comum porque é comum, não foi registrado. Tá? Então, essa empresa não tem personalidade jurídica, como ela bem disse. Mas vamos supor. Eu quero que você entenda para você não decorar. Ó. Vamos supor que eu tenho uma empresa, aqui fora, tem uma lanchonete. Só que eu não registrei na junta comercial, não. Tá irregular. Só que você come lá. Vai lá, lancha, na hora do intervalo aqui vai lá lanchar e tal, não sei o quê. Um certo dia, eu produzi lá alguma coisa que te fez mal. Ou então, você tem uma Coca-Cola aqui que distribui Coca-Cola, tem um contrato contigo. O que eu quero dizer? Tem vários contratos aqui de prestações de serviço. Eu com você, não existe, mas há, quando você compra, tem uma relação de contrato aqui do consumo, né? Vai que você come essa comida, esse salgado que foi, você passa mal. Você vai acionar judicialmente. Bora lá. Vamos ser aquele cara cri-cri, né? Vou entrar com uma justiça de reparação porque eu comi esse negócio aqui, não sei o quê. Eu vou responder. A minha empresa vai responder. Se eu tenho um contrato com uma distribuidora que fornece refrigerante para essa minha lanchonete e eu não pago, eu vou responder. Não é o fato de eu estar irregular que pronto, eu agora posso fazer o que eu quiser. Estou irregular. O fato da regularização, ela quer dizer só que você está de acordo com a letra da lei. Mas se você é irregular, você vai responder por isso. Entendido? É isso que a questão fala. A sociedade ela não tem personalidade jurídica, mas os bens e dívidas constituem patrimônio especial do qual os sócios são titulares. Então, se eu tenho uma empresa, ela não está regularizada, os bens irão responder. Beleza? Item B, a sociedade é inexistente. Ela não existe. Ela existe, só não está regular. Tá? O que mais? Bora lá para o item C. A sociedade é ineficaz. Não, ela ineficaz, ela não produz eficácia, não produz algum tipo... Porque para ela ser ineficaz, ela não produz efeitos de empresa. Ela não está vendendo, comerciando? Produz, é eficaz. E a sociedade é nula? Não, ela não é nula, ela é irregular. Ela existe, essa sociedade. Essa empresa existe, só não está regularizada. Então, item A, o item correto. Beleza? 4. O Código Civil brasileiro disciplina o empresário, as sociedades e o estabelecimento empresarial. Com relação à disciplina vigente, assinar a alternativa correta. Bom, essa questãozinha aqui eu coloquei porque eu já vi muito, tanto na OAB, a galera discutindo, então pode ser um assunto que venha a própria FGV vir a cobrar, que está muito em alta, tipo, alguns meses atrás foi até liberada a questão de publicidade do advogado no Instagram, né, fazer tráfego pago, essas coisas todas, né? Coisa que isso é um grande tabu. E é um detalhezinho importante que o advogado, por isso que eu trouxe essa questão aqui, mesmo que ele tenha de maneira organizada, exemplo, poder tentar pincelar aqui o que nós já falamos. Eu sou um médico, vamos trabalhar com essa hipótese. Eu sou um médico, atuo sozinho no meu consultório. Não tem nada de questão de organização de fatores, não sou empresário. Mas a partir do momento que aquele consultório vira uma clínica, eu me torno empresário. Beleza? Beleza. Agora, o advogado, eu sozinho no meu escritório, não sou empresário. A partir do momento que ele vira uma sociedade empresária, eu não sou empresário mesmo assim. Por quê? Deveria ser. Por que eu não sou? Tem escritórios aí gigantes, com 200, 300 advogados, com setores de marketing, Por que não é empresário? Porque a OAB não quer. Essa é a justificativa. A OAB, ela veda, ela diz, há um regulamento interno da OAB que diz que o advogado ele não pode exercer atividade de sociedade empresária. Mas a gente fica sem entender. Porra, eu estou entendendo que a matéria, por qual sentido? O médico,
se ele virar uma clínica, ele pode ser considerado empresário. E o advogado, se eu virar um big escritório, sei lá, estou dando um exemplo para você entender bem discrepante, eu não posso ser empresário. Então, é uma discussão que existe na ordem, na OAB. E por que eu botei isso? Porque umas 2 semanas, começou a ser levantada essa questão dentro da OAB de novo. Sempre é levantado isso. Tanto é que trouxeram a ideia do tráfego pago. A ideia do advogado usar o Instagram para poder fazer divulgação do seu escritório, né? Então voltou a ser pauta de discussão isso. Então essa questãozinha, mais para a gente poder, eu queria tocar nesse ponto do advogado, porque é muito comum, e a gente está estudando, a gente não se liga dessa exceção que é a nossa profissão. Então se porventura tiver lá, sociedade de advogado, é considerado empresário? Não é. É a única exceção, assim, se você fosse parar para pensar. Por quê? Porque a OAB existe um regulamento interno que veda isso. Só queria tocar nesse ponto com essa questão. Tá? Porque é um tema que está muito em alta, já tem desde o começo do ano que está tendo essa discussão, porque depois da pandemia, os advogados partiram para as redes sociais. Muito escritório aí foi para a rede social, para o Instagram da vida. Então é um tema que volta e meia, isso aqui está sendo em discussão. Então vai que a UFGV, ela quer cobrar alguma coisa, que nem ela fez com o unipessoal. O último exame caiu, sociedade unipessoal, de uma só pessoa. Estava muito em alta esse tema, ela botou uma questão. Então, de toda forma, estou colocando aqui. Mas eu quero mostrar aqui, ó, Código Civil, disciplina empresária, sociedade, estabelecimento. Com relação à disciplina vigente, assinale a alternativa correta. A sociedade de advogados é considerada sociedade empresária. Já vou parar aqui. Já está errado. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, fica obrigado, por expressa determinação legal, a requerer inscrição no registro público. O que é esse registro público de empresa? É a junta. É só um outro nome que a galera bota. Tá? Mas aqui é uma exceção que existe, galera, disso aqui. Ó. Vou até colocar aqui. A gente viu que é obrigatório o registro, não é isso? Única exceção, o empresário rural. Exceção. Por quê? Para a gente poder, mais uma vez, entender, não decorar e recapitular a doutrina, que a gente já estudou, a teoria. Por que ela é a única exceção? O Código Civil entendeu que esse cara, por estar no interior, por ser uma questão mais ainda iniciante, não quer gerar esse custo para o empresário rural. Então entende-se que o Código Civil colocou, na verdade, que o empresário rural é facultado a ele a oportunidade de se registrar ou não. Então quando eu boto aqui, o empresário cuja atividade rural constitui sua principal profissão, fica obrigado? Não, é facultado. Tá? Existe um artigozinho, depois eu passo para vocês, tá? A gente não perde muito tempo aqui. O empresário casado não pode, sem outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los, deixa eu ler aqui que fica melhor para mim, ou gravá-los de ônus real. Vamos já falar disso aqui. Deixa eu ler aqui que para mim fica melhor, aqui é muito longe para mim. Calma aí, deixa eu abrir aqui. Pronto. Não havendo autorização expressa, o alienante de estabelecimento comercial não pode fazer concorrência ao adquirente aos 5 anos subsequentes à transferência. Bom, deixa eu só antes comentar esse artigozinho. Artigo não, o item C, acabei esquecendo. O empresário casado não pode, sem outorga conjugal, qualquer que seja o regime. Isso aqui, pessoal, quando você vai registrar a empresa, lá na documentação prevista no Código Civil, fala assim, qual é o regime de casamento. Você tem que colocar qual é o regime que você é casado. Se você for casado, qual é o regime? Mas para que isso? Justamente para a gente poder entender aquela questão da questão do patrimônio. Então, tipo, se você casou no regime universal e eu estou assumindo agora um contrato de empresa, o que eu tiver de bens, pode responder. Agora, se for no regime parcial, que for daqui para frente, que entra. Então, tipo, eu tinha um apartamento, uma casa de praia. Se a empresa tiver uma dívida, não pode pegar esse apartamento não, porque eu casei daqui para frente. A justificativa de eu colocar no requerimento de empresário a minha situação, qual é o regime de casamento, é essa, para você entender. Tá? Beleza? E aí, então, o empresário casado não pode, sem outorga conjugal, qualquer que seja o regime. Não, essa outorga conjugal é o seguinte. Eu sou empresário e eu vou alienar um imóvel, ou seja, eu vou comprar um imóvel. Eu tenho que ter autorização da minha esposa. Quando? No regime da comunhão universal. Porque tudo vai entrar nos bens. Então, como tem essa questão de bens, por isso que ele tem que ter essa outorga. Tá?
Então, é só uma exceçãozinha dessa questão aqui de outorga conjugal, tipo de casamento, tá? Então, item C está errado, porque ele diz que não precisa qualquer que seja o regime. Sempre que vocês verem essas questões, tipo, qualquer que seja, muito assim, 880, dificilmente essa questão está certa, tá? Então, qualquer que seja está errado. Ainda mais no direito, que a gente sempre tem um salvo, né? A exceção, sempre tem no mundo do direito. Então, entender, né? Não havendo autorização expressa, o alienante de estabelecimento comercial não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Ó, isso aqui é um ponto interessante, que é em relação ao estabelecimento, tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Estabelecimento, cadê? Acho que eu apaguei, né? Vou puxar aqui uma setinha, que é em relação ao estabelecimento. Oi, pode falar. Mais baixo? Tá. Mas a letra tá boa? A cor? Aqui, mais ou menos? Nós vimos que o estabelecimento é aquele conjunto de bens organizados que vão auxiliar o empresário. Nós falamos isso numa questão agora recente. Foi isso? Foi. Quando eu vendo esse estabelecimento, tipo, eu tenho aqui a lanchonete. Falou ainda há pouco, né? Você quer comprar a minha lanchonete. O comprar uma lanchonete ou comprar um estabelecimento se chama alienação de um estabelecimento no mundo empresarial. E existe um contrato próprio para isso, que é o contrato de trespasse. Tá? Contrato de trespasse, que é chamado de contrato de compra de estabelecimento. Tá? Beleza? Esse contrato, quando eu faço essa venda, o Código Civil coloca o seguinte, que caso você compre uma empresa, caso você compre um estabelecimento, há uma cláusulazinha que deve ser colocada, e se não, subentende-se que existe, que você não pode fazer concorrência àquela empresa, que está ali adquirindo, pelos próximos 5 anos. Então, tipo, por que isso? Para poder entender esse negócio de concorrência. Vai que, bora lá, eu sou empresário e estou começando a comprar as empresas tudinho, para quê? Para que eu concentre os poderes, eu consiga mandar no mercado. Tá? Então, nesse caso, eu começo, portanto, a adquirir as empresas. E aí um ponto que ele coloca você pode até comprar, mas que não gere concorrência para aquela própria empresa. Então, o Código Civil é muito claro nesse ponto. Não havendo autorização expressa, o alienante de estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Então, tem 5 anos para ele não fazer essa concorrência. Beleza? Então, item D é o itemzinho aí correto. Tá? Simbora? Tá todo mundo aí entendendo, meu povo? Tá dando certo? Bora lá. No atual cenário brasileiro, não há dúvidas de que a figura do empresário é de veras importantes para a economia, desde a importância no que diz respeito à geração de empregos, até o pagamento de tributos e circulação de produtos, serviços e moeda no país. Sobre a figura do empresário no Brasil, qual alternativa está de acordo com o Código Civil brasileiro? Bom, bora ler aqui. Depois de tudo isso que a gente já conversou, acho que agora a gente vai começar a querer resolver questões, porque já foi muito conteúdo, assim dizendo. Ainda que representado ou assistido, olha aí que nós falamos ainda há pouco, ainda que representado ou assistido, o incapaz não pode continuar a empresa antes exercido. Aqui, ó, acabou de falar. Por herança ou no decorrer, ele pode. Então, ainda que representado absolutamente, ou assistido relativamente, nós falamos sobre isso, o incapaz não pode continuar, não, tá errado. Ele pode continuar assim. Ó, por seus pais ou pelo autor de herança. Olha aqui, viu? Acabamos de falar disso aqui. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da empresa constituir elemento de empresa. Nós vimos isso agora, né? Recente. Por isso que eu disse, eu vou fazer um pouco de doutrina com vocês, de teoria, na verdade, para vocês darem uma base. Vocês vão ver que tudo vai saindo. É o que a gente conversou. Tá? Então, não se considera empresário quem está certíssimo. Né? Salvo seu exercício, esse salvo ele tem que ter, tá? Volta e meia as questões, ela para aqui. Você vai, não se considera empresário, quem exerce profissão intelectual, para. Eu não falo salvo. Aí tá errado, porque tem que ter o salvo, tá? Caso venha admitir caso venha admitir sócios, o empresário individual não poderá solicitar ao registro a transformação de seu registro empresário para registro de sociedade. Pessoal, isso pode.
Vamos supor, só para a gente pensar, ó, eu sou um empresário individual, tenho uma empresinha sozinho. Aí tu chega, massa, cara, posso entrar na sociedade contigo? Pode. Aí eu peço na junta comercial a transformação de empresa individual para sociedade. Porque eu estou tendo mais de uma pessoa, nada impede. Só para você entender o que a questão está colocando, tá? Porque ele diz assim, ó, caso venha admitir sócio, o empresário não pode solicitar a conversão de empresário para sociedade. Isso não existe. Lógico que pode, tá? Não há tratamento diferenciado, favorecido e simplificado ao empresário rural. Lógico que há. Acabamos de ver. Tá? Então, itemzinho aqui é o item B. Simbora. Examine os enunciados seguintes no tocante à capacidade do empresário. Ó. De novo, questãozinha relacionada à capacidade. A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se a exercer, não responderá pelas obrigações contraídas. Quem é essa pessoa legalmente? Para eu poder lembrar. Eu nem coloquei aqui. Ó. Vou botar aqui uma observação. Os legalmente impedidos. Entenda, não decore. Se você decorar, você esquece. Legalmente, é legal. Letra da lei. Impedidos, está impedido de abrir uma empresa. Então a lei diz que você não pode abrir uma empresa. Quem é essa pessoa, por exemplo? Temos aí vários cargos, tipo magistrado. O juiz ele não pode ser empresário. Professor, mas eu conheço o juiz que é. Pronto, ele é sócio, mas não é administrador. Tá? Policial militar, não pode. A lei diz que ele não pode ser dono de uma empresa. No entanto, ele pode ser sócio. Essa é a grande questão. Muita gente só fala assim, não pode. A lei diz que não pode. Não, não pode ser administrador de uma empresa. Mas ele pode ser sócio. Aí até muita brecha que o advogado nessa área encontra. Tá? Então, existe na lei os legalmente impedidos, a depender do cargo. Estou falando aqui, policial, defensor público, não pode ter uma empresa, ele tem que ser sócio. Procurador, os cargos, a própria legislação diz que esse pessoal, a grande maioria, no serviço público, não podem exercer atividade empresária. Às vezes até por conflito, às vezes, uma coisa assim, mas ele pode ser sócio, um investidor, nada impede. Ele não pode administrar. Por que ela fala isso? Porque entende-se que se ele é um servidor público, ele tem que estar dando atenção àquele serviço público. E se ele for ser empresário, ele vai desviar um pouco a sua atenção. A justificativa é essa. Sabe que na prática tem muitos colegas. O cara é policial, o cara é procurador, o cara é juiz e é sócio de uma empresa. Né? Então, a questão esse pessoal legalmente impedido é esse. Tá? É a galera que a lei impede. Tá? Agora sim, o fato, a pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se a exercer, não responderá pelas obrigações. Não, ela responderá sim pelas obrigações. Basta, pessoal, às vezes essas questões, basta você entender o que ele está querendo dizer. Vamos supor que eu, juiz, que sou impedido, exerço uma atividade. Pronto, aí se acontecer alguma merda, pronto, eu não vou responder, Não tem sentido. Então, a pessoa legalmente exerce a atividade própria, se a exercer, não responderá pelas obrigações. Então, tipo, o cara não pode ter uma empresa e contratou, sei lá, 10 fornecedoras, depois ele, não, sou legalmente impedido. Não. Se você fez esse contrato, se você agiu, criou uma obrigação, você vai responder por ela. O registro público de empresas mercantis, a cargo das juntas comerciais, não poderá registrar, em nenhuma hipótese, começa errado aí, né? Em nenhuma hipótese, aí já está estranho. Contratos ou alterações contratuais de sociedade que envolva sócio incapaz, a partir do momento que declarado judicialmente essa incapacidade. Meu povo, é justamente aí. Quando é declarada a incapacidade, aí que eu tenho que alterar lá na minha junta mesmo. Eu tenho que dizer, olha, o fulano, o pai dele morreu, agora ele vai ser sócio. Ou, olha, o fulano, ele era capaz e diante da doença ele ficou incapaz. Eu tenho que avisar isso. A junta, o que é isso? É um órgão onde eu vou levar lá a documentação da empresa, então fica tudo ali arquivado. Então, eu preciso, tudo que acontece com a empresa, eu preciso comunicar. Tá? Então, equivocado. Na disciplina do atual Código Civil, faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens ou da separação
Obrigatório. Deixa eu pegar aqui até o artigozinho, que eu já botei para vocês aqui. Calma aí. Deixa eu pegar aqui para vocês darem uma olhada. Artigo 973, 974 e o 977, que é o mais importante, o Código Civil, para o pessoal que está aí em casa, tá? Que eu sei que a galera gosta de artigo. 977 fala exatamente isso, ó. Faculta-se aos cônjuges contratar a sociedade entre si ou com terceiro, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal. Por que isso? Por que essa vetação ao regime da comunhão universal? Nós já falamos. Porque como envolve questão de patrimônio, então se você for casado na comunhão universal, tem que ter até a outorga se você for fazer qualquer tipo de situação. Tá? Porque envolve patrimônio antes do casamento e depois. Em especial antes. Né? Por isso que é a grande preocupação com quem casa na comunhão universal. Beleza? Tranquilo? Então o 3 está correto. Então aqui no caso seria apenas o 3, né? É só o correto que ele quer? Só o correto, só o 3. 7. Considerando as noções sobre o nome empresarial, assinale a opção que representa a sequência correta de afirmativos. Bom, isso aqui é um outro assunto, que é nome empresarial. De 2010 para cá, ela caiu, dá um número bem exato para você ver a ideia de relevância ou não, mas nome empresarial caiu 2 vezes, de 2010 para cá. Então é um tema assim que não tem tanta incidência, mas eu coloquei porque já caiu. Então vai aqui, e caiu recentemente, tipo foi 2018, 2017, 2018, 2019 não caiu. Então foram vezes seguidas que caíram na prova. Então tá ali próximo. Então coloquei para a gente poder recapitular isso aqui. Pessoal, o empresário, eu vou apagar isso aqui. Posso apagar? Se alguém estiver copiando aí, vou apagar, tá? Tudo aqui. Vou apagar isso aqui para a gente poder já entrar nesse outro assunto aqui, que está até relacionado com essa questão do empresário. Eu vou deixar essa palavra aqui de novo, que tudo vem daqui, do empresário. Bora. Bom, aqui ele fala da ideia do nome empresarial. Esse empresário, quando ele vai abrir uma empresa, ele vai ter que fazer algumas coisas. Tipo, primeiro, que é mais importante, registro. Não é isso? Nós vimos. Inclusive o Código Civil fala que é obrigatório isso daqui. Tá? Outra coisa é que nesse registro, ele vai ter que colocar o nome empresarial. Professor, o que é esse nome empresarial? É que nem você. Você não nasceu. Quando alguém foi te registrar, colocou o teu nome. Então, o que eu quero dizer isso? Porque muita gente confunde nome empresarial com marca. Não é a mesma coisa. Diferente. Vou até colocar aqui, ó. Chamar bem. Ixi, Maria. Cagou, foi tudo aqui. São coisas distintas. É tipo assim. Como é que é o teu nome? João. Qual é o teu apelido? Sei lá, boleiro. Como é que você é conhecido na sociedade? Como boleiro. Então, como você é conhecido na sociedade é a sua marca. Qual é o seu nome empresarial? João. Então, nos contratos da empresa, para que eu possa entender, não vai estar a minha marca, não. Se você fechar um contrato com Pão de Açúcar, não vai estar lá assim, Pão de Açúcar contrata, sei lá, vai que tu tem uma distribuidora de bebidas. O Pão de Açúcar vai estar lá, Pão de Açúcar, contratante, contratado da sua empresa. Não. Vai estar lá, Companhia Brasileira de Distribuição. É o nome dela. É o nome da empresa. Então, a marca é como você é conhecido no âmbito. É Pão de Açúcar. Grupo Pão de Açúcar, supermercado. Agora, o nome dela é o nome na qual ela foi registrada lá na junta. Tá? Esse nome empresarial, ele pode ser o seguinte. Ixi, tá começando a ficar. Ele pode ser 2 tipos. Firma ou denominação. Beleza? Tranquilo? Firma ou denominação. Firma, a gente vai... Será que... até aqui vai também, se eu for para cá, chega, né? Pronto. Firma. Vou dar uma dica para vocês aqui, que vocês não erram mais na questão. Firma é quando tem um nome.
Nome de quem? Dos sócios. Então essa firma ela pode ser, aí você vai entender agora bem direitinho, individual, ou seja, tem um nome de um só dos sócios, se for o caso, uma empresa. Então, tipo assim, exemplo disso aqui, para você ver na prática. Eu vou criar aqui, tipo, Márcio Plastina Calçados Limitada. Tem o meu nome. Essa firma ela pode ser individual ou coletiva. Como é coletiva? Não tem mais de um. Então, tipo, João e Márcio Calçados Limitada. Então, eu tenho mais de um nome. Isso aqui, meu povo, vou ser meio sério, é uma frescura que a doutrina criou. Mas que cai em prova. Né? Então, tem o nome de uma pessoa, é firma individual. Tem o nome de mais de uma pessoa, é firma coletiva. Firma é nome. E denominação, professor? Aí a dica que eu dou é, vou botar aqui objeto. Então, tipo, exemplo desse nome empresarial aqui famoso, sei lá. O próprio Pão de Açúcar, que nós falamos agora. Companhia Brasileira de Distribuição. Isso aqui, meu povo, é o Pão de Açúcar. Nome do Pão de Açúcar do supermercado. Opa! Ele é o objeto daquela empresa que ela está exercendo. A Companhia Brasileira de Distribuição trabalha com o quê? Com distribuição. Então, quando o nome da empresa, não estou falando marca, mais uma vez, o nome da empresa é aquela que está lá no contrato, é aquela que assina a tua carteira, aquilo é o nome da empresa. Se você pegar a tua carteira de trabalho, não está lá assim, eu trabalhei no McDonald's, está lá, McDonald's, não. Está o nome da empresa McDonald's aqui. Eu trabalhei no Pão de Açúcar, beleza, eu era caixa lá no Pão de Açúcar, tá, olha a tua carteira de trabalho, vê lá se está Pão de Açúcar assinado. Está a Companhia Brasileira de Distribuição. Porque é o nome da empresa. Tá? Então, nós vimos que o nome empresarial ele pode ser firma, que é nome, individual ou coletivo. Individual é o nome de uma pessoa só, coletiva mais de um. Beleza? Tranquilo. Pode ser também denominação, que é o objeto. O que ela exerce? Ela trabalha com distribuição, então é a Companhia Brasileira de Distribuição. SOS Computadores, Sociedade Limitada, trabalha com computadores. Então, quando a empresa tiver... Verdade, a dica. Não tem nome, é denominação. Pronto. Nome que eu falo é o nome, meu povo. Nome da pessoa, nome do sócio. Tá? Beleza? Então, isso aqui caiu 2 vezes seguidas na OAB, 2017 e 2018. Então, será que vai cair em 2021? 2019 não caiu. Mas, como foram 2 vezes seguidas, a mesma questãozinha aqui. Mesmo estilo aqui. Desse jeito aqui que cai. Olha lá para a gente poder entender. Considerando as noções sobre nome empresarial, assinale a opção que representa a sequência correta das afirmativas. 1. O nome empresarial é gênero, tá? Do qual são espécies firma e denominação. Tranquilo? 2. O nome empresarial e firma são espécies do gênero denominação. Não. Tá errado. O nome empresarial e a denominação são espécies do gênero firma. Não, tá errado. Então, somente um é verdadeiro. Um verdadeiro, falso e falso. Então, é o A, né? E tem A. Entendido? Tranquilo? Acho que vai ter uma outra questãozinha que a gente vai ver, que foram questões muito parecidas que eu peguei, que caíram na prova. Da OAB foi uma questão dessa aqui. Bem igualzinho isso aqui. Falando disso aqui, ó. Firma e denominação. Tá? Bora lá, simbora. 8. Após um acidente automobilístico, um jovem de 14 anos, filho único, perdeu seus pais que eram empresários no ramo de tecelagem em uma cidade do estado de Goiás. Só pela historinha eu já sei, vai herdar essa empresa. Só pela historinha. Segundo o artigo 3º do Código Civil,
Os menores de 16 anos são considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. O jovem, nesse caso, poderá. Tá vendo? A questão ela é foda o negócio. Ele bota para te enganar. Então ele reforça. Os menores de 16 anos são considerados absolutamente incapazes. Ele reforça para te induzir ao erro mesmo, cara. Então, o jovem, nesse caso, poderá, bora lá, por meio de um representante, continuar a empresa antes exercida por seus pais, haja vista a exceção estabelecida no direito de empresa, responder civilmente pela empresa, mesmo sem representação ou assistência. Não, aí calma aí. Aí esticou a baladeira. Né? Para ele assumir, ele tem que ser representado ou assistido. Exercer atividade de empresário pode estar em pleno gozo da capacidade civil. Não, ele é menor de idade, homem. Como é que está em pleno gozo? Requerer a autorização judicial para continuar exercendo a atividade empresária dos pais sem intervenção do representante. Também está errado isso. Tá aí. Matériazinha, como é que a gente viu? Você consegue resolver tranquilo a questão. Só ter a base dali da teoria. Tá? Entendido? Então aqui é o item A. Show. Tá? Por meio de representante, continuar a empresa antes, assim, nós falamos, estava bem aqui. Herança. Né? Uma das exceções da incapacidade. Tá vendo? Eu disse, vou primeiro fazer uma base de teoria com vocês, que a gente parte para as questões, que fica mais fácil. Aí, viu? 9. João, titular de estabelecimento comercial no ramo de confeitaria, alienou para Paulo, que continuou explorando a mesma atividade no local. 2 anos depois da transferência, João decidiu alugar um imóvel vizinho, no qual estabeleceu nova confeitaria, passando a competir diretamente com Paulo. Nesse caso, e considerando que o contrato de trespasse nada previa acerca da proibição da concorrência, é correto afirmar que aqui é aquele mesmo assunto lá do estabelecimento. Nós conversamos ainda há pouco, tivemos uma questão dos 5 anos da concorrência. Tá? Então, contrato de trespasse, eu quero só reforçar esse assunto, esse ponto, porque as questões ela bota assim, ela não vai falar, João comprou a empresa do fulano. Não, ela vai dizer, João alienou por meio de um contrato de trespasse. Resumindo, comprou a empresa. Então, é assim que ela vai colocar. Então, o contrato de trespasse é o contrato que existe, que eu vou comprar, vou alienar um estabelecimento empresarial. Estabelecimento empresarial, conjunto de bens que, juntos e organizados, auxiliam o empresário no exercício da atividade de empresa. Estamos aqui, ó, só recapitulando tudo que a gente já aprendeu hoje aqui. João tem direito de fazer concorrência a Paulo, dado que o contrato nada prevê? Não, já acabou de ver, que tem que ter 5 anos aqui, né? É requisito de validade do contrato de trespasse a estipulação por escrito acerca do direito de concorrência? Não. Pode ser que, mesmo que não esteja falando, vai entender com 5 anos. Nem mesmo com autorização expressa de Paulo seria lícito a João fazer-lhe concorrência, por se tratar de direito irrenunciável, que visa impedir o comportamento empresarial predatório, prejudicial ao desenvolvimento sustentável. Nesse caso aqui, com autorização expressa. Aí é diferente. Se o cara está dando uma autorização, é outros 500. D. Na omissão do contrato, João não poderá fazer concorrência, perfeito, a Paulo nos 5 anos subsequentes. Quando cai estabelecimento, meu povo, geralmente é isso aqui. Caiu o estabelecimento, já é a segunda questão que a gente faz. Ele joga para esses 5 anos da concorrência. Porque não sai muito desse... O que tem de confusão na prática, que a OAB pode cobrar, é esse negócio do cara comprar um imóvel e fazer concorrência ali nele. Então, sempre é essa discussão aqui, sempre. Tá? Sempre não, vamos botar sempre não, porque depois o professor sempre disse que era sempre, né? É o D de dado. Tá? 10ª, olha, de novo. Realizado o trespasse do estabelecimento. O que é o trespasse? É o contrato de alienação do estabelecimento. É correto afirmar que o nome empresarial do titular do estabelecimento pode ser incluído na alienação do estabelecimento. Bom, nome empresarial que a gente viu, isso aqui, ó, nome empresarial, isso aqui é um ponto até importante. Ele não pode ser alienado. Tipo, se é o nome da empresa, não tem como eu comprar o nome da empresa. Não existe. Posso comprar a marca, mas o nome não tenho como fazer esse tipo de compra. Ou vou mudar, vou ter que alterar alguma coisa. A marca eu posso até, pelo contrário, ela até entra no jogo. Geralmente, tipo assim, vou comprar aquela empresa ali. Pô, comprar o curso do Alexandre Teixeira, uma marca boa. Pô, todo mundo conhece, Fortaleza, então isso até entra no cálculo do valor daquela empresa, que a gente chama de valuation, na prática. Aqui não vai prova não, estou só trazendo aqui para vocês entenderem.
Tá? Então, o nome empresarial não pode ser alienado. Inclusive, o Código Civil é bem expresso nisso aqui. Tem um artigozinho que fala só disso. Bom, aí tem B, né? Não havendo autorização expressa, o alienante não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes. Eu disse para vocês. Terceira questão, quando envolve alienação, ela cai sempre assim, concorrência e dos 5 anos. Sempre assim. 11. Sim, então o 10º é o item B de bola. 11. Considere que João, casado com Maria sob o regime da separação de bens, deseje abrir uma loja para a venda de roupas e celulares em Guarapari, Espírito Santo. Ele foi informado por um advogado que antes do início das atividades, ele deverá se registrar no registro público correspondente. Com relação a esse registro, seus efeitos, assinale a opção correta. Então, é aquele negócio que nós falamos bem aqui, que estava aqui, que é obrigatório eu me regularizar, eu me registrar na junta do meu estado. Tá? Com relação a esse registro, seus efeitos, assinale a opção correta. Sem o devido registro, João, enquanto empresário, poderá solicitar a falência de qualquer devedor seu. Vamos já tocar nesse ponto. Sem o devido registro, João não poderá requerer recuperação judicial. Deixa eu logo falar, porque a recuperação e falência já falaram aqui. Pessoal, como sendo até uma forma de estimular você a se regularizar na junta, o próprio código e a própria legislação falimentar diz só pode pedir falência ou recuperação se você estiver regularizado. É requisito. Está no artigo 47 da lei. Tá? Lei 11.101/2005, a lei que regulamenta o direito falimentar. Inclusive, nós vamos ter uma aula só sobre isso aqui, resolvendo questões. Tá? Mas um dos requisitos, na verdade, está no caput do próprio artigo, é que essa atividade empresarial ela esteja regularizada há mais de 2 anos. Isso é até mais incisivo. Mas ela usa esteja regularizada. Quando ela bota regularizada, é porque tem que estar lá na junta. Beleza? Então, aqui nesse caso, o João ele deseja abrir uma loja. Foi informado que antes do início ele deveria se registrar. Aí olha os itens. Ó. Sem o devido registro, o empresário pode solicitar a falência? Não. É requisito da falência que esteja regularizado. Sem o devido registro, João não poderá requerer, show de bola, RJ. Tá? Porque aqui é um detalhezinho que eu botei essa questão, mas para tocar nesse ponto. Tá? Porque serve até como uma forma de estímulo a você a buscar a regularização. Tipo, qual é o benefício de eu me regularizar, professor? É você ter acesso a alguns créditos. Tem banco que só vai se você tiver regularizado. Ó, só te dou um crédito aqui bancário se você tiver regularizado, a tua empresa. Ou então, você só pode pedir recuperação judicial e falência se você tiver regularizado. Então, são formas de fazer com que você se regularize, né? Estimular. Então, 11, perfeito. Item B. Tá? 12. A consequência da interdição do empresário é... Professor, já vê isso, interdição. Vai se lembrar lá dos incapazes. Quando eu sou incapaz, eu vou ser interditado. Então aqui, a consequência da interdição do empresário. Eu vou interditar. Ele foi absolutamente incapaz, então vai ser representado por alguém. Ele foi relativamente capaz e vai ser assistido por alguém. Aquele detalhezinho aqui da incapacidade. Então, nesse caso, ó, é o item D, né? Mas eu vou já explicar os outros. Mas é o item D por quê? Porque é a continuação da empresa por meio de um representante com necessária autorização judicial. A gente falou disso aqui em sala de aula hoje. Tá? Então, quando eu vou interditar um empresário, sei lá, um empresário tornou-se absolutamente ou relativamente incapaz. E xinga a empresa? Não. A empresa continua. Vai ser nomeado um representante ou vai ser nomeado um assistente. Suspende a atividade? Não. Como eu disse, ele pode ser até assistido ou representado. Dissolve a empresa, ou seja, vai ser parcialmente aqui, tipo, vai ser dissolvido, o sócio que ficou incapaz está fora da empresa. Não. Vai continuar a empresa. Só que vai ser com alguma outra pessoa, alguma coisa do gênero. Então aqui, continuação da empresa por meio de um representante com necessária autorização. A questão eu imagino essa questão aqui, a OAB ela não é muito desse tipo de perfil de questão, tipo, a interdição é 2 pontos. A condição, ela não é muito assim. Mas o que eu botei essa questão aqui para criar em vocês uma ideia de como é que a banca gosta. Ela faz uma historinha. Então ela pode criar uma historinha muito bonita com isso aqui. João da Silva era empresário de uma certa cidade e tal, e aí, sei lá,
andando de veículo numa estrada, viajando com a sua... Ele faz toda aquela historinha, sofreu um acidente e tornou-se incapaz. Qual é a consequência disso? Que é justamente a pergunta. Qual é a consequência do interditado, do empresário? A empresa dele, o que vai acontecer? Ela vai continuar, só que vai ser nomeado um representante ou um assistente. Tá? Beleza? Então, 12, item D. D de dado. Beleza? Tudo certo, meu povo? Simbora. 13. Marta adquiriu de Ana um salão de beleza com determinado nome de fantasia. 4 meses após a alienação desse estabelecimento empresarial, Ana inaugurou na mesma rua, a 200 metros do estabelecimento alienado, um novo salão de beleza com nome de fantasia semelhante ao anterior. Galera, eu vou parar aqui, vou já continuar a leitura. Mas você já começa a ver aquela ideia da alienação do estabelecimento. E volta para aqueles 5 anos de concorrência. Tá aí, terceira questão, já caiu aqui em prova. Mesma pegada. Mas bora continuar. Questionada por Marta, e às vezes você está lendo, de tanto você fazer a questão, é isso que eu falo. Vocês estão estudando para a prova da OAB, é resolver questões, meu povo. É treinar, treinar e treinar. E de tanto fazer, você começa a pegar a manha já. Eu estou lendo enunciado, na metade do enunciado eu já estou imaginando. Vai perguntar aqui coisa de concorrência. Tu vai ver. O que é isso? É treinar, treinar, cara. É você pegar aquele livro lá de 5.000 questões e engolir aquilo ali. O máximo que der, óbvio, né? Só não deu tempo. Quando eu estava estudando para a minha prova da OAB, eu fiz em 2015. Eu comecei a estudar por doutrina, porque eu era aquele aluno que queria ler doutrina. Né? Rapaz, só vou fazer a prova se eu ler a doutrina todinho. Aí, primeiro dia, eu aluguei todos os livros de penal. Só o penal era assim, ó. Mas não dá certo, não. Estou errado, estou estudando errado. Vou comprar aquele livro, volume único de doutrina. Aí eu falei, rapaz, daqui para a prova, eu tenho que ler 10 páginas por dia. Acho que vai dar. Primeiro dia deu. 10 páginas, pronto. Já fiz minha obrigação diária. Segundo dia, 10 páginas. Terceiro dia, não aguentava mais, porque eu ainda estava em civil. Falei, mas não vai dar tempo não, isso aqui. Estou estudando errado. Então, eu falei, rapaz... Aí, às vezes, é muito difícil a gente quebrar essa ideia de, tipo, rapaz, vou abandonar a doutrina para ir para questões. É assim mesmo. É estranho o negócio. Então, pega aqueles livros com questões, com comentários, que é ali que você vai relembrar a doutrina. Cara, você nem imagina. Você pensa que não, mas na hora que você está fazendo questão, vem a doutrina, ela vem a teoria, ela vem. Pode não vir 100%, por isso que tem um comentário. Por isso que agora é a hora de vocês resolverem questões com comentários. Porque você começa a lembrar. Com certeza você... Professor, não lembrei de nada que o senhor falou aqui. Aí não posso fazer nada. Mas quando você passou alguma coisa na sua cabeça de tipo, porra, eu já vi isso em algum canto. Eu já ouvi falar disso. Porque vocês estudaram isso na graduação. Né? Aí esses detalhes a gente tem que se lembrar, porque realmente esse é o momento. Eu estar resolvendo aqui uma questão é você se lembrar do conteúdo, é você fazer umas questões comentadas, lendo os comentários, você se lembrar do conteúdo. Só fortifica ali aquela memória. Então por isso que eu falo, resolvam questões. O segredo é esse, pô. Resolver questões. Só para finalizar aqui para a gente ir para a próxima questão, mas quando eu estava estudando, eu tentava fazer isso, né? Tipo, 80 questões por dia. Eu tentava. Eu estava no estágio, TCC. Uma loucura, né? Vida louca, a gente sabe que é o final, né? Eu tentava. Então, tipo, eu dividia durante o dia todo. Tava no almoço, 20 questõezinhas. Fulano, 20... Porque eu queria acostumar o meu corpo a aguentar 80 questões. Porque é que nem uma corrida. Se eu vou me submeter a uma prova de 40 km e eu treino 5, vou conseguir no dia da prova. Nem a pau. Então você tem que treinar nesse ritmo. Um ritmo inteiro. Faz parte, infelizmente, mas só são 2 meses que você está se preparando aí. É o gás. Beleza? Simbora. Então, olha aí. A gente fazendo questões, você começa até a entender como é que a banca começa a pedir. Isso aqui são questões que eu tirei da banca. A própria FGV. Então, ó. A 200 metros do estabelecimento alienado, um novo salão de beleza em nome de fantasia semelhante ao anterior. Questionada por Marta, Ana alegou não haver no documento de transação cláusula contratual proibindo o estabelecimento de novo salão de beleza no local. Considerando essa situação hipotética, sinal a opção correta. A gente já viu 3 questões nessa aqui. Mesmo pegado. Mesmo não estando previsto no contrato, existe a questão da concorrência dos 5 anos. Então, a adquirente do estabelecimento não pode impedir o restabelecimento da alienante, tendo em vista a ausência de cláusula expressa a esse respeito. O fato da ausência da cláusula não quer dizer nada. Pode se ver muito claro nisso aí. Não há que se falar em concorrência desleal, pois o estabelecimento adquirido
por Mata e o aberto por Ana são salões de beleza diferentes, ainda que possuam nomes semelhantes. Bora lá. A clientela do estabelecimento não é objeto do negócio jurídico. Cadê? Negócio jurídico. Especialmente porque se trata de atividade de prestação de serviço, que em regra é pessoal e não se transfere em razão de suas características. Assim não há problema de concorrência. Há problema sim de concorrência. Assiste razão a Marta, pois ainda que na transação realizada por ela não haja cláusula contratual expressa proibindo o estabelecimento, não pode alienante concorrer ao estabelecimento alienado. É o que nós conversamos. Beleza? Tranquilo? É o que eu falo. A gente recapitula aqui um pouquinho da teoria, flui, então beleza. Agora, se tem a galera que quer fazer a prova, às vezes, sem nem revisar. Aí, realmente. Analise proposições abaixo, se a alternativa é correta. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição no registro público próprio e na formularia dos seus atos constitutivos. Né? A gente falou isso. Foi bem aqui que eu botei. A personalidade lembra sempre da pessoa, né? Quando você nasce, o registro da sua certidão de nascimento que for, né? Equipara-se ao nome empresarial, para os efeitos de proteção da lei, a denominação da sociedade simples, associações e fundações. Beleza. Tá? A denominação, a gente viu, é o objeto. Ó. Então, tipo, o fato de botar simples, associação e fundação, equipara-se a questão do nome empresarial. O nome empresarial pode ser objeto de alienação. Não pode. Nós já falamos disso. Nome é nome. Tipo, vamos supor que você tem um apelido. Olha aqui a comparação que eu vou fazer. Teu nome é João, teu apelido é, sei lá, Pelé. Vai falar, pai, eu também quero ser chamado de Pelé. Posso? Posso. É a marca. Agora eu posso falar que eu posso ser o João? Não, porque é o nome. Então, é a mesma coisa aqui para a empresa. Tá? A proteção do nome empresarial estende-se a todo o território nacional se registrado na forma da lei específica. Isso aí, show de bola, tá? O nome empresarial, pessoal, ele fica protegido de acordo com o registro que você faz. Seria 1, 2 e 4, né? Vamos ver aqui o que tem. Item D, né? Beleza? Tranquilo? 15. Essa questãozinha eu coloquei, apesar de nunca cair na prova da OAB, os princípios, mas eu quis só trazer para a gente poder... vai que né, caiu já em outras provas de concurso da FGV, como essa questãozinha aqui, mas na OAB não caiu. Eu acho que é uma matéria, um temazinho legal, que pode ser, de repente, cobrado. Então, eu resolvi colocar, mais porque quem está falando de nome empresarial e está relacionado a isso. Quanto aos princípios que norteiam a formação do nome empresarial, é correto afirmar que a regra que exige que o nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro, constitui exemplo do seguinte princípio. Ou seja, quando eu vou registrar meu nome, é o que ele fala aqui, ó, é a regra que exige que o nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito. Ou seja, eu não posso colocar o mesmo nome de outra pessoa. É a mesma coisa com a empresa. Eu sou, vamos supor, meu nome, Márcio Gabriel Plastina Júnior. Pronto. Pode chegar outra pessoa e botar, eu quero botar Márcio Gabriel Plastina Júnior. Não pode. Só existe eu no mundo inteiro, né? Assim falando. É assim que funciona com o nome da empresa. O grande questão é porque a galera confunde nome com marca. E aí você começa, não, a marca, se for querer abrir alguma coisa, mesmo assim, até a marca, se estiver registrada, não pode, no NPI, não é matéria para agora. Estou só falando que se quiser, você pode ter proteção. Né? Então, o nome empresarial é o nome da empresa. Então, essa ideia de que só você não pode ter outra coisa igual, não, outro nome igual, é o princípio da novidade. Tá? É algo que tem que ser novo. Todo nome empresarial tem que ser novo. Eu não posso repetir algo outro que já existe. Tá? Então, seria o princípio da novidade, galera. Eu só trouxe isso aqui só para a gente chamar a atenção, porque uma vez caiu na FGV e eu peguei essa questãozinha, como não caiu o princípio na prova da OAB, vai que os caras querem colocar, entendeu? Os caras foi uma questão de 2019, num concurso que teve com a FGV foi banca. Tá? Simbora. O empresário A, administrador da empresa Z, contratou o contador B para... isso aqui eu botei. Essa questão eu vou já comentar. Eu botei essa questãozinha aqui dos prepostos. Tá? Quem são os prepostos? Auxiliares da justiça, na verdade. É o contador, tá? O preposto que trabalha junto com a empresa. Tá? Essa galera, caso eles façam alguma coisa, eles vão responder, a empresa vai responder. Então, tipo assim, você é preposto a uma empresa, você está representando aquela empresa. O contador da empresa, isso daqui que eu botei, sabe por quê? Porque
tem aí uns 2 meses, foi pauta do STF. Está tendo pauta do STF essa discussão aqui do contador. Inclusive, semana passada teve uma ideia do contador responder por crimes tributários com coisas que façam na emissão de tributos das empresas. Então, um tema que está muito em alta, isso daqui. O STF está na pauta dele para julgar, está todo mundo esperando. Então, é um assunto que está aí em discussão, a OAB está muito ativa. Então, eu coloquei que é um assunto que está em alta nesse cenário. Então, como eu achei essa questão da FGV falando sobre isso, eu falei, opa, calma aí. Vai, e é uma questãozinha que é um estilo de OAB, que ela gosta de colocar, porque isso aqui foi em concurso. Tá? O empresário A, administrador da empresa Z, contratou o contador B para realizar uma perícia na contabilidade de sua empresa, buscando certificar a existência de comprovação fidedigna para os registros contábeis de determinado período. Então, ou seja, ele contratou um contador para ver se realmente batia ali a questão da sua empresa. O perito, o contador, apontou em seu laudo 2 lançamentos desprovidos de origem, ou seja, tipo, lançou, mas não botou a origem. De onde é que veio esse dinheiro? Que produziram significativa redução no resultado da empresa com impacto no caixa. O contador X, empregado e responsável técnico pela escrituração da empresa, explicou que os tais registros foram efetuados por determinação expressa recebida do empresário. Ou seja, o empresário mandou ele fazer, determinação até expressa. Analise a situação hipotética acima, à luz da lei do Código Civil, e em seguida assinar a opção correta. Bom, esse detalhezinho aqui, pessoal, é importante. Bora aqui ler os itens que a gente vai começando a comentar. Constatada a irregularidade, o contador X está isento de qualquer responsabilidade, porque na qualidade de empregado, apenas cumpriu a determinação expressa do seu empregador. Constatada a irregularidade, o empresário A está isento de responsabilidade perante terceiros, porque esperava que qualquer determinação equivocada deveria ser rejeitada pelo contador. O empresário A e o contador X são responsáveis perante terceiros. O empresário A é o único responsável pelos atos, pelos registros da empresa perante terceiros, pois partiu dele a determinação. Deixa eu pegar aqui o artigozinho, que é um copiar e colar da letra da lei, para mostrar para vocês aqui, está no 16, né? Para quem está em casa e quiser verificar a fundamentação legal dessa questão. Artigo 1177. Tá? O que ele vai falar lá? Porque 177. São os prepostos, os auxiliares da empresa. Pessoal, os auxiliares da empresa, nós estávamos conversando aqui, mas são contador, administrador, o gerente, são pessoas que trabalham ali pela empresa, representam a empresa. Esse pessoal, caso eles pratiquem algum tipo de conduta, como foi aqui no caso do contador, juntamente com o empresário eles irão responder. Então essa até é uma discussão que está tendo da contabilidade, até junto ao STF. Então, os dois respondem juntos. Os dois respondem perante prejuízos a terceiros. Então, nesse caso, era o item C, tá? Como nós já vimos conversado. Os prepostos, os auxiliares da empresa, eles irão responder junto ali com a figura do empresário, caso pratique algo que prejudique terceiro. Beleza? 17. João e Maria criaram a empresa de prestação de serviços A Bruxa Doce. Deixa aí. Porém, não levaram os atos constitutivos a registro no prazo previsto em lei. Diante da situação, assinar a alternativa correta. Isso aqui é uma questãozinha meio decoreba, de letra de qual o prazo que eu tenho para levar para registro. 30 dias. Eu vou já contar, vou já explicar isso aqui. Mas eu coloquei, porque, como eu disse, foi uma questãozinha da FGV recente, tá? 2019.2, e ela contou uma historinha, na verdade, assim, como a banca ficou parada em termos de OAB esse tempo, então a gente tem que se apegar a essas questões que eles produziram na época de concurso. A OAB ficou parada na confusão, mas os concursos, alguns aconteceram. Então eu estou me atendo a muitas coisas aqui que a FGV trouxe de questões. Então aqui foi em 2019.2. Estava ainda antes de entrar na questão da pandemia. Então foi as últimas provas que ela fez, ela cobrou isso daqui. Então por isso que eu peguei. Tá? Porque às vezes a OAB ela tem se tornado as últimas provas, volta e meia ela tem umas questões tipo letra de lei mesmo, e decoreba mesmo, né? Então, para a gente tentar acertar tudo, eu trouxe essa questão, que é uma questão tipicamente de decoreba. Então, ela diz o seguinte, que João e Maria criaram uma empresa de prestação de serviço, a Bruxa Doce. Porém, não levaram os atos para registro. A gente viu que ele é obrigatório, né, esse registro, tá? E até, pessoal, aí é letra de lei mesmo, pura, vou já pegar aqui o artigo para vocês, a resposta é o item A, que é 30 dias, tá? Mas eu tenho 30 dias para levar esses atos constitutivos.
somente a partir da data de sua concessão. Então, o prazo é de 30 dias para eu levar esse documento. Deixa eu pegar aqui o artigozinho, para quem quiser. O artigo é o 1151 do Código Civil. Tá? Como a FGV cobrou no seu último concurso, antes desse negócio de pandemia, eu peguei essa questãozinha porque a historinha, achei muito cara de OAB isso aqui. Tá? Então, 1151, lá ela diz, os documentos necessários ao registro deverão ser apresentados no prazo de 30 dias. É meio decoreba, mas pode ser uma questão de que aí vai fazer o diferencial com vocês, né? Numa prova de 80 questões. Tá? E como ela cobrou. Então, bora lá. Para eu poder registrar uma empresa, na verdade, para eu ter uma empresa, eu sou obrigado a registrar. Aonde? Na junta. Em quanto tempo? 30 dias. Então, tipo, a gente começou aqui a conversar. Bora abrir uma empresa, bora. Eu tenho que 30 dias a partir do momento que eu assinar os documentos para levar a registro. Beleza? Tranquilo? Questãozinha de decoreba. Mas coloquei, como eu disse, porque já tinha sido cobrado. Tá? O empresário, 18, ó. Tá já terminando. Simbora. O empresário emprestou elevada quantia em dinheiro a uma sociedade limitada no ramo de supermercados, regularmente constituída e com capital integralizado. Caso não haja o pagamento da dívida, de acordo com o Código Civil, bora lá, bora ver o que ele vai dizer aqui. E eu vou já explicar esse negócio de integralização, vou já falar sobre isso. A integralização do capital impede que o patrimônio dos sócios responda pelas dívidas e obrigações contraídas pela sociedade, mesmo em caso de abuso da personalidade. Calma aí, essa questão aqui é desconsideração da personalidade jurídica. Caiu uma vez, de 2010 para cá. É um assunto que não cai muito, uma vez. De 2010 para cá só caiu uma vez. Tá? No entanto, eu botei porque, como caiu uma vez, vou comentar com vocês. Mas a grande questão que eu estou falando é porque na MP da Liberdade Econômica, na qual tinha também sociedade unipessoal, e caiu na prova, da última prova agora da OAB, caiu, sociedade unipessoal. Teve essa questão, trouxe novamente essa questão da desconsideração da personalidade jurídica. Bora entender isso aqui primeiro, antes de a gente ir para a questão, para a gente poder compreender? Bora lá. Quando eu vou constituir uma empresa, eu chego, desculpa, como é que é o teu nome? Josi, pronto. Eu chego para a Josi, eu e a Josi. Falo assim, Josi, bora abrir uma empresa? A Josi, bora, na hora. Qual o ramo? Cara, bora abrir, sei lá, restaurante. Porra, show de bola, beleza, tranquilo. Tá. Josi, bora já começar aqui. Qual vai ser o nosso capital social? Primeira coisa, vou explicar aqui. O que é o capital social? É o valor que nós iremos inicialmente aportar para aquela empresa. Então, tipo, a Josi fala assim, rapaz, eu tenho 5 mil. Bora, eu tenho mais 5. Bora juntar? Bora. Então, a gente juntou aqui 10 mil reais como capital social. Professor, esse capital tem que comprovar? Isso aqui é prática mesmo. O ideal é que você comprove. A junta comercial, geralmente, ela pede. Então, você junta uma conta bancária, sei lá. Então, a gente tem um capital social. Em relação a esse capital social, nós iremos fazer aquilo que a gente chama de subscrição. O que é a subscrição? É dividir. Então, tipo assim, bora aqui, vai ser meio a meio, tu vai dar 6 mil, eu vou dar 4. Como é que vai ser essa divisão? Não, Márcio, vai ser tipo 60%, a Josi vai dar, vai pagar, Josi, e eu, os 40%. Então a gente subscreveu. A gente fez a divisão. Subscrição, se eu fosse traduzir, é divisão. Para ficar mais fácil quando você vê isso aqui em alguma questão da prova da OAB. Tá? Então, os sócios subscreveram. Então eles dividiram quanto quer ficar para cada um. E aí, depois da subscrição, existe aquilo que a gente chama de... Deixa eu botar aqui, acho que não vai ficar muito ruim não, né? Mas integralização. O que é integralização? É a gente, de fato, pagar. Porque uma coisa é a gente falar assim, ó, tu dá 6 e eu dou 4. Beleza, beleza, show de bola. Daqui a 10 dias a gente bota isso na conta. Tá. Aí só a Josi paga e eu não pago. Ou seja, a Josi integralizou. Eu não integralizei. Então, quando eu digo, que ele bota aqui, ó,
Um empresário emprestou elevada quantia de dinheiro a uma sociedade limitada no ramo de supermercados, regularmente constituída e com capital integralizado. Ou seja, os sócios, pagaram aquilo que eles subscreveram. Beleza? Tranquilo? Deu para entender isso aqui? Show de bola. Então, isso daqui é o que a gente chama de subscrição e integralização do capital social. Tá? Tranquilo? E o que é a desconsideração da personalidade jurídica, que é a discussão existente aqui na questão e que está sendo aí, pode ser que caia na prova de vocês. Volta e meia também cai, sabe aonde? Esse mesmo tema, na prova de consumidor. Prova de consumidor pode ser que caia também desconsideração da personalidade jurídica. Bora ver isso aqui. Queria falar sobre isso, era um assunto. E agora eu quero falar sobre desconsideração. Estamos já finalizando, a gente está na 16, 18. Faltam só duas questões, mas antes eu queria quase finalizar com essa matéria aqui. Bom, entenda, não decore. Personalidade, nós vimos que nasce com o registro da empresa. É isso? É isso. Personalidade jurídica, portanto, é quando eu, empresário, vou lá e registro a minha empresa. A empresa foi registrada, não é isso? Registrada. Eu e a Josi, ó, por exemplo, nós levamos lá na junta comercial. Registramos a empresa. Criou personalidade. Beleza? Beleza. Essa empresa, ela tem um capital aqui, vamos trabalhar dessa forma, de R$10.000, né? Que nós botamos ali. R$10.000. Tem também patrimônios. Tipo, a gente tem um restaurante, aí tem uma loja, tem mesas, tem bens. Parece que tá ruim. Tem bens móveis e imóveis. Cadeira, sei lá, porta-guardanapo, o que for, no restaurante. Imóvel é a loja lá. A casa. Isso daqui, meu povo, nada mais é do que estabelecimento. Que nós falamos. E quando eu crio personalidade jurídica, quando eu registro a minha empresa, vou tirar aqui. Cadê o vermelho? Aqui. Devagarzinho para poder entender. Essa questão aqui do patrimônio, do que for, ela fica protegida. Tipo, se a minha empresa tiver dívidas, responde ela sozinha, porque ela não criou personalidade. Quando você cria personalidade, não é você que responde por aquilo? Então, aqui é do mesmo jeito. Quando a empresa ela é registrada, ela passa a responder. Então, tipo, vou fazer um contrato, a gente tem um restaurante, aí precisa o pessoal vir deixar aqui refrigerante. Tem que ter, a distribuidora tem que vir deixar aqui Coca-Cola, sei lá, Guaraná, para a gente poder servir aqui para o pessoal. Quem vai fazer esse contrato? É no meu nome da Josi? Não. Por quê? Porque a empresa já foi criada, já foi registrada, ela agora que assume. Ela, empresa. Entenda, nós somos sócios. Mas a empresa, ela tem personalidade. Então ela agora vai poder fazer contratos, vai poder assinar carteira dos funcionários. É a empresa. Entenda essa divisão que existe. Essa separação que existe. Então, eu e a Josi, tudo bem, a gente está à frente. Nós somos os empresários. Mas a empresa, ela tem personalidade. Ela mesma fecha esses contratos. Ela mesma contrata funcionário. Óbvio, por meio da gente. Então, o empresário é aquela pessoa que exerce atividade de maneira organizada. Então, a gente que está ali exercendo a atividade. A empresa ela é algo abstrato.
Beleza? Tranquilo? Tá certo, pessoal, entendi. Tá, então a empresa ela passa a responder com essas questões. Então vai que você está com algum problema, com, sei lá, contratou, então a gente contratou um serviço de fornecedor, não pagamos. Tá? Não pagamos. Tá meio na pandemia, tá meio complicada a situação. Não pagamos o fornecimento de refrigerante, Coca-Cola. Aí o cara lá da distribuidora diz assim, rapaz, vocês não estão pagando já tem 3 meses, vou executar o contrato de vocês. É bem isso. Aí ele bota na justiça, eu e a Josi ou a empresa? A empresa, porque ela responde. A empresa tem personalidade. E aí, processo rola, eles vão então penhorar os bens da empresa. Aí o advogado fala o seguinte, bora penhorar os bens da Josi e do Márcio? Não. Por quê? Porque a empresa é quem está respondendo. Ela tem personalidade jurídica, então a própria empresa vai responder com o patrimônio dela. Então vai piorar, sei lá, quantas mesas forem, maquinário que a gente tiver. O que eu quero deixar claro é que a empresa ela vai responder por isso. E aí quando eu peço, por isso que eu quis tocar nesse assunto, porque isso aqui cai tanto empresarial quanto consumidor. Então, mesmo contrato consumerista, aplica-se a mesma coisa. Eu posso requerer a desconsideração da personalidade jurídica. Então eu peço, magistrado, já tentei de toda forma. Sei lá, já penhorei as cadeiras lá do restaurante, não dá 500 conto. A dívida é de 10 mil, exemplo. Penhorei as cadeiras, 500 reais. Os porta-guardanapo mais 20 reais. Já fiz o que tinha que fazer. Conta bancária, não tem dinheiro nenhum na empresa aqui deles. Eu já tentei de tudo. Eles praticaram um abuso de personalidade. Beleza? Então, eu, advogado lá da empresa, lá, tô querendo, porra, tem uma dívida aqui de 10 mil, pô, que eles não pagaram. A empresa não pagou. Então, eu peço ao magistrado a desconsideração da personalidade jurídica. E aí, a partir desse momento, é porque eu não botei aqui, ela pode entrar no patrimônio da Josi e do Márcio, como sócios. Então, quando eu peço a desconsideração da personalidade jurídica, é para quando eu peço a quebra dessa personalidade, a empresa, então, ela não tem... Isso aí eu tenho que deixar comprovado, que foi a mudança que teve na MP, que a empresa praticou uma abusividade, uma ação abusiva. Que foi essa, tipo, de não deixar, que não pagou a dívida, se desfez dos bens, se desfez das contas bancárias, ou seja, foi algo ilícito que ela praticou. Beleza? Tranquilo? Então, isso que é a desconsideração da personalidade. Eu peço, magistrado, é um pedido que eu faço no processo. Desconsidera essa personalidade jurídica para eu atingir o patrimônio da Josi e do Márcio. Agora eu quero ver se eles não vão pagar. Tranquilo? Tudo certo? Entendido aí? Porque isso aqui pode cair tanto no consumidor, como eu fiz os comentários dessas questões de consumidor, tem questões de desconsideração da personalidade jurídica. Como também aqui no empresarial. Tá? Beleza? Deu para entender o que é essa desconsideração? Portanto, eu peço essa quebra da personalidade para atingir o patrimônio dos sócios. Resumidamente. Mas isso eu tenho que comprovar, foi a novidade da MP, que houve um ato abusivo. Tranquilo? Então, bora lá. Um empresário emprestou o dinheiro a minha sociedade, regularmente constituído com capital integralizado. Caso não haja pagamento da dívida, de acordo com o Código Civil, deixa eu acelerar um pouquinho aqui, deixa eu pegar aqui a 18, quem quiser anotar aí artigos, a desconsideração está no artigo 50, tá? Do Código Civil. Só para acelerar aqui do nosso horário. Resposta ao item D, O patrimônio responderá pela dívida será o da sociedade. Como nós acabamos de ver. Quem responde é a empresa. O patrimônio do sócio responderá pela dívida na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Beleza? Deu para entender depois de ter conversado essa parte teórica? Tá? Então, personalidade, a empresa tem. Então, ela agora vai assumir os buchos dela, os contratos. Quando eu peço a desconsideração é para atingir o patrimônio dos sócios. Tá? Simbora, para a gente já terminar. 19. Os funcionários de uma empresa terminaram o ano de 2017 muito insatisfeitos com os valores que lhes eram pagos a título de participação nos lucros da sociedade. Decidiram, então, ajuizar a ação cautelar para a exibição integral dos livros e papéis de escrituração empresarial. Que diabo é isso? Livros e papéis. Galera,
Toda empresa ela tem que ter uma documentação contábil, que são esses livros aqui de registro. Então, tudo que entra, que sai na empresa, quando ela vende. Então, no final do dia, o pessoal vai fechar o caixa, ela pega toda a documentação, as notas fiscais, o que ela vendeu, ele precisa registrar isso, o contador precisa registrar isso. Hoje, de forma eletrônica, isso aqui facilita muito mais. Então, o código é de 2002. Então, assim, na época não existia toda essa tecnologia que tem hoje. Então, era tudo muito manual. Então, você fazia os registros até manuais, nos livros contábeis, nos livros empresariais. Tá? Então, esses funcionários terminaram muito satisfeitos, então decidiram então, ajuizar uma ação cautelar para a exibição integral desses livros. Não estou acreditando muito nesse negócio, não. Recebi só R$1.000 de distribuição de lucro e a empresa vendeu muito mais. Tem alguma coisa errada aqui. Então, os funcionários se reuniram, bora entrar com uma ação aqui contra essa empresa, para que exibisse, né, os livros contábeis. Nesse caso, o juiz só pode autorizar essa exibição integral dos livros e papéis da empresa se for necessária para decretar falência exclusivamente, resolver questões relativas à sucessão, comunhão, sociedade, administração ou gestão à conta de outro em caso de falência, apurar se a atividade empresarial gerou lucros no exercício financeiro, verificar se a empresa pagou corretamente os tributos. Galera, nesse caso aqui, o gabarito logo é o item B, tá? Mas deixa eu até pegar aqui o artigozinho para quem quiser, que eu sei que tem um pessoal aqui que gosta. O artigo é a questão 19, é? Artigo 191, tá? Do Código Civil. 191. Agora, para a gente poder entender. Bora lá. Esses livros contábeis, eles têm certo sigilo. Eu não posso chegar, sei lá, cheguei aqui no Alexandre, Alexandre, cara, quero ver aí teus livros contábeis, ó. Quanto é que tu tá ganhando aqui? Quanto é que tu vendeu de curso? Não posso fazer isso. Posso chegar aqui e pedir isso. Há sigilo nesses livros contábeis, nesses registros contábeis. Só quem pode quebrar esse sigilo é uma ordem judicial ou um auditor de receita. Então, tipo, se a Cefaz chegar aqui, rapaz, eu quero ver aqui teu livros contábeis, tem que mostrar. A Receita Federal chegar aqui, tá tendo um auto de infração, eu preciso ver. Pronto. São as únicas exceções. Então, o juiz, ele pode sim autorizar a exibição, justamente nesse item B aqui, ó, por questões relativas à sucessão, comunhão à sociedade, administração ou gestão da conta. Então, o que for acontecido ali, o que tiver acontecido naquela empresa. Essa questãozinha que eu trouxe é porque eu achei interessante esse ponto que ele colocou do magistrado. E era da FGV também, essa questão foi em 2017. E estava relacionado ao direito empresarial com teoria geral da empresa. Então, e é uma questão que pode ter muito a ver, porque envolve ação cautelar, pode mesclar com processo civil. Então, pode ser que venha a cair. Tá? Então, eu coloquei porque é um negócio que você pouco vê na prática mesmo, na faculdade, esse detalhezinho de que o juiz ele pode pedir para mostrar os documentos contábeis. Tá? Beleza? Bora para a última. 20. Um casal de idosos casados sob o regime de comunhão universal de bens, procura o cartório de notas com o intuito de obter cópias autenticadas do contrato social de uma empresa limitada em que constam como sócios. Esta é constituída ainda na década de 90. Acerca do tema, assinale a alternativa correta. Essa questãozinha aqui eu achei até interessante, porque está envolvido em negócio jurídico. Tá? Na época que eles constituíram essa empresa, foi na década de 90. Tá? O código é de 2002. Então, a vedação que existia para que casais com comunhão universal pudessem abrir uma empresa não existia. Então, o grande X da questão é esse. Porque essa ideia de que casais que casaram num regime de comunhão universal só podem, não podem adquirir, não podem abrir uma empresa, só vem a partir de 2002. Eles não podem ser sócios, porque o patrimônio é comum, que é universal. Eles não podem ser sócios dessa empresa. Isso é a partir de 2002. Então a questão ela botou exatamente isso, por isso que ela botou aqui, que na década de 90. Por que eu quis dizer isso? Porque eu quero mostrar essa questão porque envolve negócio jurídico, que é um tema relacionado até ao direito civil. Então, já que a gente está aqui direcionando para o que pode ser cobrado, eu acho interessante que é uma comunicação de disciplinas, tanto empresarial como civil. Tá? Então, bora lá. Deixa eu pegar até o artigozinho que fala... Deixa eu pegar aqui, calma aí, questão 20, né, que nós estamos... artigo 2035 do Código Civil. Tá? Mas o que ele vai falar? O contrato social apresentado pelos idosos, casados sob o regime de comunhão universal de bens, configura ato jurídico perfeito, uma vez que foi constituído antes do Código de 2002. Portanto, válido.
ajustando-se às normas desse último no que se refere às formalidades contábeis, por exemplo. É o que nós falamos. Hoje, eles não conseguiriam fazer isso. Mas como foi antes de 2002, foi possível. Então aqui é o item A, é o item correto. Tá? Os demais, os itens aqui, depois vocês dão uma lida, ele vai rebater justamente nesse ponto que nós conversamos agora. Vai tentar te enganar nessa questão da aplicação da norma para os dias de hoje. Tá? Galera, hoje então a gente finaliza essas 20 questões. Tá? Eu tentei fazer o máximo aqui de recapitulação de teoria para vocês, para que a gente pudesse aqui relembrar alguns conceitos, principalmente do que é o empresário, nomes que nós falamos ali, o nome empresarial, firma e denominação, que é um assunto que tem incidência na prova. De 2010 para cá, tem uma galera que chegou, caíram 24 vezes essa temática toda que nós conversamos, teoria geral da empresa. Dessas 24, 10 foram só do que é o empresário. Então é um assunto interessante. 966. Simples. Empresário é aquele que exerce atividade econômica organizada para a produção de bens e circulação de serviços. Com exceção daqueles intelectuais. Salvo se tiver elemento de empresa. Pronto. As 10 questões, elas mexem com isso aí. Ou o que é o empresário, ela pergunta, ou dá uma situação e quer saber se ele é empresário, ou se o cara é intelectual e se... Então, as 10 questões, então um tema que tem muita incidência é esse, o que é o empresário. Essas outras que nós tratamos é porque já caiu uma vez ou outra. Eu abordei para que você não vá para a prova sem saber, porra, o professor não comentou isso aqui. Então eu tentei abordar o máximo possível do que já caiu, nem que fosse uma questão. Então só para a gente poder entender a dinâmica, só para curiosidade. Então 10 questões foram do que é o empresário, tá? Deixa eu pegar aqui rapidinho, que eu tenho bem que toda que eu fiz o levantamento de 2010 para cá. 10 questões foi só do que é o empresário. 5 questões de estabelecimento, que é aquele negócio dos 5 anos da concorrência. Por isso que eu botei várias questões, porque já caiu 5 vezes. Foram as duas maiores, disparado. Tipo, 10 no que é o empresário, 5 estabelecimento. Então, 15 das 20, 5 que caíram, 15 foi só isso. Por isso que eu reforcei bem aqui no nosso conteúdo. Mas também caiu inscrição e registro. É obrigatório você registrar. E o nome empresarial. Esse assunto aqui de desconsideração só caiu uma vez. Que mais? Locação foi uma vez. Assim, uma coisa perdida. Não vou aqui perder tempo. Uma vez caiu em 10 anos. De 2010 para cá só caiu uma vez. Tá? Então eu resolvi focar mesmo, principalmente nessa parte de teoria, de explicar aqui, naquilo que foi o grosso. De 20 vezes caiu, 10 foram só do que é o empresário. Que é a parte até mais tranquila, de você conseguir compreender. Beleza? Deu para entender? Deu para curtir aí? Sei que é uma matéria, como eu disse, que a gente vem já da graduação com um pouco uma base, né? Assim, aquele negócio meio distante. Então, eu tento transformar aqui da melhor forma possível para vocês. Tranquilo? Tudo certo? Galera, então com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Na semana que vem a gente retoma com mais direito empresarial, agora ainda parte societária. Tá? Hoje foi só teoria geral. Beleza? Valeu demais, então muito obrigado aqui pela atenção de vocês.